Eu vou ler, então, o currículo do Dr. Nelson. Ele é advogado, ele é presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões, membro consultor da Comissão de Direito Civil, é vice-presidente da Comissão de Franchise e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos daqui da UAB São Paulo. É pós-doutor em Direito e doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Professor e coordenador dos cursos Teoria e Prática de Direito de Família e Sucessões e Oficina de Direito de Família e Sucessões e Coaching e Mentoring para advogados da ESA São Paulo. Ele é diretor e professor do Instituto Latino-Americano de Ensino Jurídico, professor na pós-graduação do Unisal, coordenador e professor dos cursos de pós-graduação da Faculdade Legale e autor de diversas obras. Passo a palavra, nesse momento, ao doutor Nelson. Então, essa execução de alimentos, execução de alimentos, o novo Código de Processo Civil, na verdade, eu estava até falando ali na entrevista, não é uma mudança. Na verdade, ele atualizou o que já estava sendo na prática. Tá? Então, para nós advogados de direito de família, não houve alteração, houve uma atualização, porque já estava sendo aplicado na prática. Isso uns 6 anos atrás já estava sendo aplicado. E foi colocado tudo agora no novo CPC. Tá? Pra você ver como demorou tanto, que pode ser que quando entrar em vigor, comece a mudar de novo. Esse é o problema. Né? Mas eu acho que não. Está bem interessante, nós vamos ver, mas eu preciso passar um pouquinho antes daquela questão do direito material, tá? Do direito material, do direito de família, para a gente chegar, porque muita gente confunde ação de alimentos com execução de alimentos. Ação de alimentos é uma coisa, execução é outra. Tá? Agora, a gente pode fazer uma execução dos alimentos provisórios? Pode, é apartado, não é nos menos autos, é apartado. Aqui já está dizendo também no novo código que é apartado, não é nos menos autos, não é em apenso, tá? Mas sim é apartado, um outro processo de execução. Então, ação de alimentos é uma coisa, execução é outra. Aí nós temos no artigo 693, não sei se já assistiram algumas palestras do novo Código de Processo Civil no direito de família. No direito de família, o que ficou aqui no novo Código de Processo Civil, que vai ser perante o novo Código de Processo Civil, as ações de direito de família. Esse está no artigo 693, eu vou até ler aqui para vocês, é 693, do novo Código já, tá? Vou dar só uma sugestão para vocês, eu gostei bastante, é lógico até você se adequar a isso, mas esse código aqui da Saraiva é bacana, viu? Esse daqui que você tem o 2015 para 1973 e 1973 para 2015. Né? Por que isso é legal? Porque o de 1973 você sabe o artigo de cor quase. Aí você vai nele e vamos ver que alterou. Então ele faz correspondência de 73 para 2015. Só que não está escrito tudo muitas vezes, né? E aí você quer ver o 2015, achou o artigo 2015, você vira ao contrário, né? E aí está 2015 para 73, correlação. É bem flexível, acho que ficou legal. Gostei. Não é propaganda da Saraiva, não ganhou nada da Saraiva, né? Mas achei muito. A ideia foi boa, né? Tanto é que vendeu muito isso aqui. Né? E não é um dos mais baratos, né? Ele é seco, não é anotado. E eu falo, anotado é legal? É bacana. É doutrina. Mas ninguém sabe o que vai acontecer. Você está escrevendo um negócio que não está sendo aplicado ainda. A jurisprudência vai definir, a doutrina vai definir mais para frente. Você está escrevendo como está interpretando a pessoa. E às vezes essa pessoa que escreveu, ela escreveu que não é atuante no direito de família. Às vezes. Ele é processualista, mas no direito de família não atua. Você vê que a direito de família é muito peculiar, né? É muito detalhe que tem, é muito diferente. E às vezes ele acabou não sabendo explicar direito, né? O que acontece. Mas o 693, o 693, fala das ações de família. As normas desse capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção da união estável, guarda, visitação e filiação. Alimentos não entrou, tá? Alimentos não entrou. O que eu vou falar é execução no novo Código de Processo Civil. Aí tá certo, a execução de alimentos está aqui no novo Código. Mas ação de alimentos não. Ação de alimentos, a lei não foi revogada. Não vai ser. A ação de alimentos é a Lei 5.478/68, antiga. Poderia perder até a oportunidade, né, de atualizar. Né? A lei é a 5.478/68. Tá? Essa você vai aplicar, que é uma lei específica especial de alimentos.
para ação de alimentos. A execução não segue o Código de Processo, tá? Mas olha que legal. Só um detalhe, né? Fora do tema. Mas ficou estipulado aqui, no artigo 693, que aos processos contenciosos de divórcio e separação, aquele problema que todo mundo tem quando entra com pedido de separação e o juiz manda emendar inicial, sob pena de extinção para converter em divórcio. Aqui está escrito. Aqui não é interpretação, está escrito, né? Os processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento, extensão de união universal, guarda, visitação e filiação. Ou seja, contencioso. E depois tem lá o outro artigo que fala do consensual também, né? Então existe separação consensual e litigiosa, está aqui. Está no novo CPC. Agora eu quero ver o que os juízes vão fazer o ano que vem. Se eles não vão aceitar a separação ainda. Por que eu estou falando dos juízes? Porque a maioria dos juízes não aceitam. Eu sei, a gente só faz isso. Eu só faço famílias e sucessões. A gente tenta, vamos dizer assim, adequar para que eles aceitem. A gente coloca divórcio com culpa. Porque tem Câmara no Tribunal de Justiça que fala que se não tem separação tem que ter culpa no divórcio. E a gente divórcio com culpa. Eu não acho legal, mas é um meio de adaptar para tentar aceitar. E aí depois a gente faz um meio alternativo de separação judicial litigiosa. Tem passado, sabe por quê? Porque o juiz bate o olho no divórcio, cite-se. Ele bate o olho no divórcio e nem olhou. Cite-se, divórcio, tá? Cite-se, pronto. E aí a minha intenção deu certo. Por quê? Porque a outra parte recebeu a ação. E ela leu ali e já ficou preocupada. Né? Agora, separação, ele bateu separação e já vai mandar emendar, nem vai citar. Vai mandar emendar sob pena de extinção para conversão em divórcio. Não, no código vai estar em março, tá? Em março de 2016, né? Porque o CPC que está aqui no código agora, ele é de 2015. Porém, a vigência é de 16, né? Março de 16. Então aí eu não sei como vai se aplicar. Por isso que eu estou dizendo, será que eles vão ainda negar? Depois de março de 2016? Né? Eu entendo que já nem poderia agora, mas imagine depois. Mas depois não dá mais. Né? Que a emenda constitucional 66 de 2010 foi aquela que a polêmica ocorreu, que não tem mais separação. Porém, muitos juízes entenderam que realmente a emenda constitucional 66 de 2010, que alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, eliminou a separação, só tem o divórcio. Mas eu também não entendo ali, tá? Porque ali está assim, o casamento poderá ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Poderá é facultativo, né? Então não está falando que deve, né? Mas tem muita gente, é polêmico o assunto, tem muita gente que entende que não tem separação mesmo. Tá? Cada um tem seus argumentos. Né? É ruim quando a lei fica dividida assim, né? Porque surgem muitas interpretações e você não dá para dar segurança para o cliente. Esse é o problema. Você fala uma coisa e dá outra depois. Então você tem que explicar os dois. E às vezes o cliente vai falar, pô, será que esse advogado sabe? Ele fala, você vai dar ou você não vai dar? Né? É ruim, é um negócio ruim. Mas eu falo, é melhor explicar. Porque se não der certo, eu já tinha avisado ele. Daí ele vai falar assim, ó, ele tem razão mesmo, ele sabe mesmo. Bom, é melhor? É melhor. Então você conseguindo dar essa firmeza para o cliente, né, mesmo na dúvida, mas você vai falar que a jurisprudência está entendendo dessa forma. Está complicado mesmo. Se quiser, mostra alguma coisa, né, para o cliente, para provar para ele que tem essa dividida mesmo. Né? Porque é melhor falar a verdade do que só para pegar o cliente depois no final dar errado. Né? Bom, aí... Quanto à separação, então, divórcio, nós vamos ver em março de 2016, vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai ter que aceitar, não tem outra situação. Tá? Agora, quanto aos alimentos, né? Então, 693 fala das ações de família. Ah, mas uma coisa interessante que eu achei aqui eu vou falar de execução, mas é rápido, a execução não é tão... Mas é alimentos que é mais complicado, tem as espécies de alimentos. Mas nas ações de família tem mais uma coisa importante, que aí também vai ser complicado, né? É bom, mas eu acho que não tem estrutura ainda o Poder Judiciário. Tanto é verdade, tá essa polêmica que tem gente pedindo já 5 anos para vacácio de novo, né? Estão falando que não vai entrar em 16, então é só 2021, né? Estão pedindo 5 anos aí. Por causa da estrutura que deve ter. Olha o que está escrito aqui, ó. Nas ações de família, 694. Alô? 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais e outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. E aí nós vamos ver lá na frente, depois no final do artigo das ações de família, ele fala o seguinte, que vai tentar de todo jeito e quantas sessões foram necessárias de mediação. A maioria sabe o que é mediação hoje, né? É diferente de conciliação.
Tem a ver, mas a mediação é um pouco mais profunda, né? Ela vai ter que trabalhar, e não é uma sessão que vai resolver, às vezes são 10 sessões. E lá no finalzinho do capítulo diz assim que após a negativa das partes, após a negativa das partes, ou seja, não houve acordo mesmo, não teve consenso, prosseguirá o procedimento ordinário. Ou seja, não começou a fluir o prazo. Aí o mediador fala que tem que ter 10 sessões. 10 sessões você acha que vai demorar quanto? Quanto? Se hoje, para você marcar um exame psicossocial, é 1 ano. Um exame psicossocial é 1 ano. 10 sessões, não é? E aí começa a fluir o prazo. Olha que legal, né? O problema é estrutural. A ideia é boa, lógico que é boa. Mas tem que ter estrutura para isso. Se não tiver estrutura para isso, como vai fazer? Né? E aí, os juízes vão ficar guardando só. Eles não vão fazer nada enquanto isso. Vai ficar guardando lá. Então, não sei. Isso é polêmico e tem que ser realmente debatido depois. Né? Porque muitos eu conheço que vão falar, pô, eu vou mandar para mediação e conciliação. Porque todos os juízes deveriam fazer audiência agora, né? Ou seja, todas as ações têm que ter audiência. Vai vir igual o trabalhista, a área civil. Todas têm audiência, já de plano. A não ser que as partes já venham e falem que não quer audiência. Né? Mas, de plano, vai ter audiência. A gente sabe que é difícil. Porque a gente vê no Foro João Mendes, 3, 4 audiências por dia. Trabalhista, 50 por dia. Não sei como consegue terminar, né? No dia, né? Mas, vamos dizer assim, você vai lá a pauta, olha, 2 minutos cada audiência. Quem faz audiência em 2 minutos? Só para chamar já deu 2 minutos. Né? Mas seria assim. Olha como vai ficar travancado. Tá? Mas essa é a importância que eu ia falando das ações de direito de família. Tá? Então, vamos falar de alimentos. Ó. A parte de alimentos. Primeiro o direito material, depois para a gente chegar na execução. Tá? A gente fala do procedimento e depois da execução. Ação de alimentos, eu costumo dizer, estava falando ali nos bastidores. Primeiro, os alimentos são solidários? Ou seja, o débito alimentar é solidário? Débito alimentar é solidário? Há solidariedade passiva nos alimentos? Lembra da solidariedade passiva? É aquela que eu sou credor de 3 devedores. E se eles são solidários, eu posso cobrar a totalidade de um só. Por exemplo, 4 avós, que hoje pode ter 6, né? Por causa da filiação socioafetiva ou multiparentalidade, 6 avós. Né? Então você pode cobrar dos 6. É solidário ou não? Quando não for, significa que se eu entrar contra um, esse um vai chamar os outros. Agora, quando é solidário, eu cobro só de um, ele marca com a totalidade e ele que entra com a ação com os outros, de regresso. Isso é solidariedade passiva. Tá? Agora, se não houver solidariedade passiva, significa que eu cobro de um, mas ele pode chamar os outros. Falar, não, eu não sou sozinho. Tá? Então vamos ver, o artigo 1698 do Código Civil, hein? 1698 do Código Civil diz assim, que o mais próximo exclui o mais remoto. Estou falando com as minhas palavras, tá? O mais próximo exclui o mais remoto. Ou seja, se o filho vai pedir para o pai não pode pagar, vai pedir para quem? Para os avós. Né? Avós paternos. Sempre concorrerá de grau imediato, ele está dizendo. E, ainda ele diz, havendo vários devedores, que eu estou falando agora da solidariedade social, não, havendo vários devedores, ou seja, 4 avós, ou 6 avós, havendo vários devedores, cada um deverá arcar na sua proporção dos seus respectivos recursos. Se é proporcional, não é solidário. Se é proporcional, não é solidário. E aí muitos colegas, inclusive, acabam se equivocando. Né? Isso, no começo da minha carreira também eu pensava assim. Por quê? Isso parece que vem da faculdade. Parece que vem de um... A gente costuma dizer que é uma crença, né? Já vem do início falando que é meio a meio os alimentos. Ah, se a criança gasta R$1.000, a mãe arca com 500 e o pai arca com 500. Isso, né? Pode ver, a maioria pensa que é metade, cada um. Cada um arca metade. Ah, por quê? Porque mulher e marido é igual. Pai e mãe são iguais perante a lei. Né? São iguais perante a lei, então é meio a meio. Não, 1698 diz que se tiverem vários devedores, é proporcional aos seus respectivos recursos. O pai ganha R$10.000, a mãe ganha R$1.000, o pai arca 10 vezes mais do que a mãe. Por isso você tem que saber quanto ganha os devedores. Tá? Então, se ganha 10 mil o pai e a mãe ganha 1.000, o pai arca 10 vezes mais do que a mãe. É proporcional.
não é solidário. E ainda para reforçar que não é solidário, o artigo 1698 diz assim: em tentada ação contra um, esse um poderá chamar os demais a integrar a lide. Olha que bacana. Se fosse solidário, eu entraria com a ação contra aquele, e ele arcaria com a totalidade, e ele que entra com a ação de regresso contra os demais. Aí saiu um julgado no STJ, importante, tá? No STJ, faz um tempinho, 2009 foi, e um precedente bacana, e saiu assim o noticiário: o tiro saiu pela culatra. Por quê? O pai não pagava alimentos, entrou com ação de alimentos, não pagava, não sei se foi até preso, não pagou. A mãe, representando a filha, entrou com ação de alimentos contra os avós paternos. Avós paternos. E os avós paternos chegaram e falaram assim: chamam os avós maternos. Estão na mesma linha. 1698. Chamou a gente. Quem está mais? Os avós maternos. Chama os avós maternos, também tem que ser condenado. E foram condenados. Como que o advogado explica que você está pela parte da mãe e os pais dela foram condenados? Você entrou com a ação e foi condenado. Olha o problema que deu. Olha, ó. Aí eu entendo até que muitas vezes é falta de experiência. Ou até técnica mesmo. Por isso que eu falo, é detalhe. Direito de família é muito detalhe. Se especializar hoje é a melhor maneira de atingir a alta performance. Senão você não atinge a alta performance na sua profissão. Ele tem que ser específico. Senão você não sabe muito detalhe. Você sendo especialista já às vezes come bola. É muito mais difícil, mas às vezes come. Imagina você fazer tudo. Não tem como. Eu vou fazer trabalhista, eu lembro. Ó, eu não faço, tá? Eu só fiz por dinheiro trabalhista. Só por dinheiro. Não foi por amor, foi por dinheiro, tá? Direito de família eu faço por amor, por amor. A consequência é o dinheiro, né? Mas de trabalho era o dinheiro. Precisava, preciso, vou fazer o quê? E vai. Mas trabalhista é assim. Eu fazia contestação trabalhista, porque eu tinha empresas que me pagavam por mês. E aí, naquela época inexperiente, e entrei lá com a contestação. Ah, civilista, né? Preliminarmente. Carência da ação. Tudo, tese, não sei o que lá, né? O juiz olhou e falou assim: doutor, aqui é justiça do trabalho. Aqui não existe preliminarmente aqui. Aqui recebe tudo. Não tem esse negócio de carência da ação. Aqui recebe tudo. Eu falei: ah, tá. Carão, né? Que você passa para outro colega, o outro tá lá. E aí? Vamos fazer. O seu cliente aí. Lá recebe tudo, tá vendo? Tudo recebe, né? Mas por quê? Porque é uma justiça, vamos dizer assim, de acesso livre mesmo, né? Porque tem que dar o direito. Agora, já o civil, vamos dizer assim, é uma justiça, vamos dizer, que você tem que encaixar na fundamentação. Se não tiver, ele não recebe o juiz, ele indefere. Lá na justiça do trabalho, ele não vai indeferir, ele vai receber. Acabou. Igual o juizado especial, ele recebe. Não precisa nem de advogado, vai lá e fala, e recebe. Né? Porque já é de acesso mesmo, acesso. Então, especialização é a melhor coisa que existe hoje, tá? Para atingir alta performance. Bom, então o que eu estava dizendo lá na solidariedade. Né? O que faltou ali nesse colega? Eu falo colega não na parte que a parte não sabe. Né? Por exemplo, a criança gasta R$2.000 e ela pediu os mesmos R$2.000 para os avós paternos, é lógico que os avós paternos vão chamar os avós maternos. Não é? Se ela gasta 2 e ela pediu os mesmos 2, os avós maternos têm que ser condenados. É proporcional. Agora, a criança não está viva? Se a criança está viva, alguém está sustentando. O que ele deveria ter falado? Deveria ter falado que nós estamos marcando com 1.000. Ela gasta 2, mas nós estamos marcando com 1.000, falta 1.000 de vocês, tá? Nós já estamos marcando com 1.000, mas falta 1.000 de vocês. Se explicasse tudo isso, não ia ser condenado. Porque ela está viva, né? Alguém está sustentando a criança. Então já está saindo dinheiro deles. A nossa parte nós estamos marcando, está faltando do outro. Aí sim. Aí não vai voltar. Então faltou isso, ó. Que interessante. Por isso que eu falo. Aí você já superfatura, coloca 4. Brincadeira, hein? Aí o seu objetivo é atingido, né? Mas seria dessa forma. Tem que tomar cuidado, dessa forma técnica tem que tomar cuidado, né, para não ter surpresas. E aí o próprio cliente vai falar: poxa, o que aconteceu? Eu entrei para ação contra o meu sogro e minha sogra. Né?
Mesmo separado é sogro e sogra, tá? Por isso que eu tô falando, tá? Mesmo separado, divorciado é sogro e sogra. É pra sempre, né? Sogro e sogra é pra sempre. Jamais se extingue, né? Eu até falo, não existe ex-sogro e ex-sogra, existe já-sogro, já-sogra. É pra sempre, né? Então, entrou com sogro e sogra. E aí os meus pais foram condenados, imagina o que o advogado vai explicar. Fica ruim, né? E às vezes, como ele não sabia disso, ele nem sabe o que explicar mesmo. Eu falei, esse juiz é ruim mesmo, é ruim. Esse juiz é muito ruim, não pode, né? Aí fala, nossa, que juiz? Não sabe nada, assim, né? A ministra Nancy também, olha só. Que a decisão foi dela, dessa questão aí. Mas a argumentação de quem foi? Fala pra mim. Do advogado do réu. Do 1698, ele sabia. Tá? A argumentação ele sabia. Então ele sabia que existe o 1698 e não são solidários. Agora, olha só. Vê quantos vocês sabiam. Lógico, aqueles que não foram meus alunos em alguns cursos, né? Que eu sempre falo isso. Ó. A Lei 10.741, na Lei 10.741, 2003, Lei 10.741, 2003, que lei é essa, lembra disso? Lei 10.741, 2003. Ninguém usa isso. Nem para tramitação especial. Lei 10.741, 2003 é Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. Tá? Mas, mais especificamente para nós aqui nos alimentos, o artigo 12. O artigo 12 da Lei 10.741, 2003, ela fala que os alimentos são solidários. Os alimentos são solidários. Ué, e agora? O Código Civil é de 2002. Fala que não é solidário, é proporcional. E a Lei 10.741/2003 fala que é solidário. E agora, 2003, a lei posterior revoga a anterior. Revogou ou não revogou o Código Civil? Revogou não. Se nós aplicarmos a lei de introdução, né, que hoje é chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 2º, parágrafo 2º, diz assim, a lei especial prevalece sobre a geral. Ou seja, o estatuto é do idoso, só serve para o idoso, é específica. Então ela prevalece sobre o geral, que é o Código Civil. Então não foi revogado, tá? O Código Civil não foi revogado. Os alimentos continuam sendo proporcionais. No entanto, para o idoso, tem o benefício da solidariedade. O idoso tem. Por exemplo, um pai maior de 60 anos. Pai maior de 60 anos. Um pai maior de 60 anos criou 4 filhos e depois, quando está precisando, 4 não cria um, né? Como diz o ditado. Então, o pai maior de 60 anos de idade ficou doente, não tem condições hoje nem de trabalhar e tem 4 filhos. E ele está necessitado, ele precisa pedir alimentos. Pode? Pode. Aí você aplica o artigo 12, tem gente que não sabe, tá? O artigo 12 da Lei 10.741. Você entra contra um só. Eu preciso de 5 mil reais para viver. Eu entro contra um só. Não preciso entrar contra os 4. Contra um só. Você vai entrar contra quem? Contra o mais rico. Quanto mais rico, lógico. Né? Ele que arque com a totalidade e depois ele que entra com o regresso contra os demais. É bom? Lógico que é bom. Pro autor, pro criador é ótimo. Por quê? Processualmente, só cita um. Não precisa citar 4. Citar 4 é citar o inferno, né? Citar 4 é 1 ano e meio, 2 anos. Pra citar todo mundo, tá? Só cita um. E outra vantagem? A outra vantagem é que vai arrumar inimigo só com um. Arruma inimizade só com um. E os outros 3 vão falar assim, é isso mesmo, pai, mete bronca nele. Mete bronca, ele tem dinheiro, tem dinheiro. Entra com ação. Ele que vai arrumar. Porque esse um vai... Ele que vai ter que entrar. Se ele quiser receber o que ele pagou, ele vai ter que entrar com os irmãos ainda. Ele que tem que entrar com ação. O pai se livrou. Tá? Ó, eu já tive ação assim e a pessoa não entrou, que eu fui réu. A pessoa não entrou. Ele tinha mais de 60. Entrou contra todos. Contra a ex-mulher e os filhos. Ele queria atingir a ex-mulher. Mas entrou com os filhos. Arrumou inimizade com todo mundo. Os filhos... Pavor dele, né? Mas ele queria atingir a ex-mulher porque não entrou só com a ex-mulher. Se ele tem mais de 60, estatuto de idoso, solidário. Entra só contra uma. Perdeu a ação até depois. Era porque era birra mesmo, né? Perdeu. Mas era isso. A pessoa não precisava, né? Mas ela pediu por quê? Porque acho que ela estava indo melhor de vida e ele não. Que acho que a profissão era a mesma, principalmente, né? Não estava indo, o outro estava meio... Aqui não. E aí acabou entrando. Tanto é verdade que ele tinha um comércio e tava lá, mandei tirar foto, tudo, né? Aí o juiz olhou e falou assim, é do senhor isso aqui? E é sede própria ele, é sede própria ele. Não, perdeu, né? É verdade, isso foi verdade. Né? Eu fiz alguém, o juiz, o pior assim, que eu já tinha pago 2 meses de alimentos provisórios, que o juiz tinha dado.
Aí na audiência o juiz sentenciou e cassou. E acabou extinguindo os alimentos. Né? Para você ver. Tem gente que não... Né? Mas você vê, o colega também que entrou, ele não pediu contra só... Poderia ter pedido, porque tem mais de 60 anos. Né? É o artigo 12. É importante. Quanta gente sabia disso? Que poderia fazer isso? Alguém sabe aqui? Olha só, olha só. Isso é desde 2003. 2003. Faz 12 anos já. Bastante tempo. Tá? Mas você viu? Por que não sabe? Porque a maioria faz clínica geral. Ou não é especialista em família, faz outra coisa, outra especialização. Mas o especialista é que sabe mesmo. Não fica assim, ai meu Deus, como eu sou ignorante, hein? Sou muito ignorante agora. Ah, acho que eu vou parar de advogar porque eu sou ignorante demais. Não, não é isso também, né? Não é assim também. Não, eu estou avisando porque eu gosto de motivar as pessoas. Daí você fala, pô, o cara está me desmotivando. Nada, pô. Início de carreira é início de carreira mesmo, é assim mesmo. Mas eu estou falando que você precisa tentar achar uma matéria que você goste de atuar. Não importa se ela é difícil ou ela é fácil, ou é mais difícil captar cliente ou não, mas o que você gosta. Se você fazer com gosto, com amor e com dedicação e competência lá na frente, vai dar certo lá na frente. Com certeza vai dar certo, tá? Mas precisa especializar, porque isso é detalhe. Esse detalhe, quem sabe, é quem se especializou. Quem não se especializou não sabe. Ele não vai ter condição de ficar lendo tudo. O especialista não, ele está especializado naquilo. E é obrigação do especialista saber. Clínico geral médico é uma coisa, especialista é outra também. Né? Hoje, clínico geral praticamente é só em pronto atendimento. É mais difícil ter um consultório de clínico geral hoje. Mas é pronto atendimento. Foi no pronto-socorro, precisa ir no ortopedista, precisa ir num cardiologista. Aí você tem que ir num especialista. Tá? Que é diferente. Hoje tudo é especializado. Eu sei que no interior é complicado, né? Que tem gente que vem no interior e fala, pô, é difícil advogar para uma área só. Sim, mas eu acho que é a tendência. Eu não sei com marcas muito pequenas, né? Que aí não tem jeito. Mas aquelas comarcas grandes, São Paulo nem se fala, né? Mas Campinas, Guarulhos, já tem como se especializar. São áreas de grande população já. Tá? Não tem como saber tudo, não. Bom, esse seria o primeiro item. As espécies de alimentos que nós temos, tá? Vou falar das espécies. As espécies de alimentos, primeira espécie de alimentos. Alimentos naturais, eu costumo dizer. Primeiro alimento seria naturais. Os naturais seriam aqueles alimentos que servem para a sobrevivência, tá? Sobrevivência do ser humano. É aquele que o cliente vem, é para sobreviver, doutor, tem que sobreviver. No começo é assim mesmo, tá? Aí é assistência, né? Esse negócio todo. Ele vem, doutor, eu quero um terço salário mínimo. Um terço salário mínimo. Você vai cobrar o quê? Um terço de um terço salário mínimo? Não, né? Ou você manda a Avenida Liberdade 32, né? Defensoria Pública, pega uma filinha lá. Ou faz de graça, tá? Não vai cobrar dessa pessoa. Faz de graça. Fazer assistência social é bom, muitas vezes, né? Fazer uma contribuição social é bom. Faz bem pro coração, tá? Eu já fiz bastante, tá? Fiz muito. Mas hoje eu parei um pouquinho, né? Senão, daqui a pouco eu vou precisar de assistência, né? Não fica falando toda hora, fogo. Forma fila esse negócio. Né? E aí você trabalha só para isso, não dá, né? Também tem que ganhar. Mas eu faço essa contribuição perante a nossa classe aqui, eu faço bastante, né? A gente tem reunião, sempre tem palestra, tudo. Mas, poxa, não dá, mas é bom fazer, tá? Por quê? Se você cobrar dessas pessoas, é 30 anos de azar. 30 anos de azar. Cobra, você vê, cobra. 30 anos sem cliente. É catiça que joga, você vai ver, tá? Faz de graça, faz com amor, tá? Não precisa também pegar e falar, agora tem que fazer. Não, faz com amor, né? Pegou, vai fazer com amor. Não, eu vou pegar para fazer justiça, para saber. É assim mesmo, né? E aí vai bem, pode ver que é verdade, essas coisas a gente pensa que não, mas influencia, né? Influencia no nosso espírito, no nosso dia a dia, né? Melhora. Os naturais, estou brincando esse negócio de miserável, mas tem. O miserável, lógico, vai para assistência. Eu já vi alimentos de R$80. R$80, R$100 e não paga ainda. Isso é para miserável, tá? Isso é miserável. O que vai viver com R$80? Né? Nem é sobrevivência isso. Né? Isso é absurdo. Mas existe. Eu fiz assistência, eu fiz defensor. Na minha época era defensoria, procuradoria de assistência judiciária, era PAJ chamava. Né? Hoje é defensoria pública. Mas eu fiz bastante. Eu era inscrito. Até uns 5 anos atrás eu era inscrito.
Né? Até recebo alguns honorários, né, de vez em quando, aí, que ainda tem processo, que demora 10 anos. Até eu fiz um cálculo e eu recebi R$300, 12 anos de processo. Eu vi que eu recebi, acho que 0,2 centavos por dia, acho que era. Eu fiz um cálculo, eu gosto de fazer esse cálculo. Eu sou masoquista, eu gosto de sofrer um pouquinho. Deixa eu ver, por dia. 12 anos de processo, 300 e poucos reais. Caramba. Aí eu cheguei para protocolizar a minha certidão. A menina falou assim, doutor, pô, tá errado o negócio aqui, porque o senhor vai receber só 75%. O senhor trabalhou tudo? Trabalhei 12 anos ali. 12 anos. Fiz tudo aqui no processo. Mas não está constando, só está constando, tem ascendência. Vai receber menos, 25%. Doutor, é melhor trocar. Quanto que é? 300 e pouco, menos 270, 250. Ah, a diferença dá R$60. Protocoliza aí, vai. Eu vou perder mais? Se eu mandar retificar, vai demorar quanto tempo isso aí? 3, 4 meses aí. Mas o senhor vai deixar para lá? Vou deixar para lá. Com dor no coração, mas vou, tá? Não, eu falei assim, vira pai. Tá, isso aí foi para assistência. É que eu não gostei porque vai para o Estado. Só isso, né? Porque se o Estado ajudasse, tudo bem, né? Preferia tirar ali e dar, mas fazer o quê? Vai para lá, deixa para lá. Porque daí você tem que virar pai, você fica pensando aquilo lá, atrasa a sua vida, né? Então deixa para lá, tudo que eu ouvindo aí, tem certeza que eu não fui buscar mais. Não dá tempo. Fazer até criminal, você vê. Até criminal, que é bom para aprender, né? É aquele advogado nível 1. Faz de tudo. Faz tudo para aprender, tudo para aprender. Mas é bom porque você faz de graça, ou ganha esse pouquinho aí da defensoria, mas pelo menos você fala, mas é para aprender. Tem uma motivação, é para aprender, né? Depois, nível 2, tem que cobrar a tabela da OAB já, né? Você tem que ir mudando de nível da advocacia. Isso é legal. Porque senão você fica na mesmice e se desmotiva. Se você ficar sempre não cobrando, 3 anos, você fala, que valeu a pena ser advogado, né? Então você tem que mudar de nível, falar agora, partir para a clientela que vai me pagar pelo menos a tabela da OAB. Depois você parte para o nível 3, depois de 3 anos mais ou menos, e vai acima da tabela da OAB. E assim por diante, até chegar ao nível que você queira. 10 níveis. Porque o cliente, eu falo, às vezes você fala assim, esse cliente, eu sinto que eu posso cobrar mais, mas ele não quer pagar. Aí eu falo, esse cliente não te pertence mais. Não te pertence mais. Esse você tem que deixar para os outros que estão começando. O seu nível é outro. Você tem que mudar de clientela. Porque tem cliente que não seguiu o seu nível. Tem cliente que ainda ficou naquele nível de financeiro. Ele não pode te pagar mais que você merece hoje, que a sua experiência mudou. Então você tem que procurar outros clientes. É sempre assim, é um círculo. Tá? E vai passando para o outro. Se você não quer deixar nada para os outros, deixa alguma coisa, né? Eu tenho que deixar. Não tem jeito, é fase da vida. Mas tem que criar. Porque eu já vi colega que fala assim, eu estou 10 anos jogando. E 10 anos eu não sei o que eu estou fazendo. Porque eu não sei quanto eu ganho, nem sei quanto eu recebo. Tem gente assim, muitos. Né? Já vi, dei um curso de coach, o pessoal sempre está assim. Falei, porque você não mudou de nível de advocacia. Você tem que ficar mudando. Esse daí já não é mais seu. Você tem que ter outro nível de clientela e procurar isso. Tem que focar, tem que ter a meta. Porque senão cai na desmotivação. 10 anos na advocacia e você está na mesmice. Né? Ela até falou para mim assim, vou vender cachorro-quente. Não estou falando que é ruim vender cachorro-quente, tá? Porque às vezes ganha bastante mesmo, tá? Não, tem gente que ficou rico vendendo cachorro-quente, tá? Tem vários, o Pedrinho, né, que tem aqui no centro, tem um monte, pô, né? Black Dog, na Paulista, lá é grande, mas começou tudo um pouquinho. Mas eu falo assim, é um trabalho muito mais tranquilo, porque é um trabalho braçal. Você compra, faz, vendeu e ganhou dinheiro já. O advogado não. O advogado fica 10 anos no processo. É um trabalho intelectual que isso fica 10 anos na sua cabeça. Você não livrou ele. Então o trabalho intelectual ele tem que ser valorizado e tem que ser cobrado bem por isso. Por quê? Porque é a minoria que tem o trabalho intelectual. Se fosse fácil, era a maioria. Por que a minoria? Porque não é fácil o trabalho intelectual, muito difícil. Né? O braçal é o maior. E aí é assim mesmo. A demanda é maior, ganha menos. A demanda é menor, tem que ganhar mais. Né? Então a gente tem que dar esse valor. Não é fácil. Advogado não é fácil. A gente vê quantos colegas, ano passado, ano retrasado, a gente perdeu bastante colega, né? Novo, 30 anos, 40 anos. Morreu. Infarto, derrame, né?
É verdade. Não, advogado assim ou morre de infarto, derrame. Então, a quantidade de colega que nós temos, eu falo, a gente não pode pensar nisso. Todo mundo fala, ai, que concorrência, concorrência. Quem é bom, quem é competente, não pensa em concorrência. Tem que ter o trabalho. Mas você tem que ser diferenciado hoje. Se não se diferenciar, vai ficar na mesmice. Vai ficar igual, nivelado por baixo. Tá? Tem que melhorar o desempenho. Eu falo, vocês que estão aqui, quantos inscritos tem na OAB de São Paulo? Mas quantos tem aqui? Está cheia a casa, mas não cabe 1000 pessoas aqui. Entendeu? Quantos tem aqui? 200? Certo? Então, você vê, de 200, qual a porcentagem que tem? De 350 mil advogados, que eu já vi que está mais, 368 mil advogados. Qual a porcentagem que tem aqui? Vocês já são diferenciados. Por isso vai sendo diferenciado já. Porque já estão participando em palestras, estão participando em cursos e assim por diante. Né? Então, tudo é importante você fazer. Palestra da OAB gratuita, tem que vir. Ah, mas é gratuito, será? Tem que vir, alguma coisa nova sai. Né? Assim que a gente não fala de execução de alimentos, estou falando de outra coisa, mas saiu com outra... Mas a gente saiu com outro pensamento, que reforçou. Né? Igual o Rui falou, tem que ter uma válvula de escape, porque é um trabalho estressante a advocacia, muito estressante. Trabalhar com prazo não é fácil, é trabalhar com a faca no pescoço todo dia, porque você tem prazo, e assim por diante. Mas tem que ter uma válvula. Até mostro, né, eu faço o Roda da Vida às vezes, e você tem o lazer, hobby e lazer você tem que ter. Se você não tiver um hobby e lazer, pronto, não pode ser o próximo, igual o Rui falou. Pode ser o próximo. Né? Tem que ter. E trabalhou bem, você trabalhou bastante, tem que ter um lazer. Você trabalhou bastante, por que não vai ter um lazer? Senão começa a desmotivar também. Estou trabalhando tanto para quê? Para não ter nada? Não, tem que ter um lazer. Tem que ter alguma coisa de boa para você. Né? Poder viajar, gastar no duty free, passar cartão. Ir pra balada, né? É ótimo, né? Agora, se para viajar, eu ia passar o cartão, meu Deus, tem que passar. Divide quantas? E depois você fica pensando que vai ter que pagar ainda. Passar. Débito, é tudo débito. Que crédito? Débito. Pronto. Né? Isso é importante, né? A gente fica melhor, vai trabalhar mais. Você depois volta para trabalhar melhor ainda. Por quê? Porque eu tenho um lazer lá na frente, eu sei que eu vou ter. Porque eu estou trabalhando para isso. Né? Então tem que ter uma motivação, senão não adianta. Tá? Mas é bacana. Mas quem quiser, depois, ó, na ESA a gente tem um curso, né? Tem um colega aqui, na ESA é um curso de coaching mentor para advogados. Eu que leciono essa parte, né? Coaching mentor para advogados. E aí nós falamos toda essa parte de mentor, que eu vou indicando e mencionando para vocês, né? Que vocês podem fazer. O que eu passei na minha vida para vocês não passarem de ruim. E o que é de bom é para ir mais rápido, você consegue mais rápido. Porque se você demonstrar o caminho em curta, você não precisa bater a cabeça para... Você te encurtou. E o coaching é um treinamento que a gente fala que é para você sair da sua, para atingir a alta performance, o sucesso profissional, mas para sair de você. Você que vai, as indagações que nós vamos fazendo, as ferramentas que nós vamos aplicando, vai saindo de você. Você precisa fazer isso. E aí você vai cumprir. E toda semana são plano de ação, que são 8 aulas. Eu tenho de terça de manhã e de quinta à tarde, tá? Das 5 às 19, mas está com fila de espera já. As 2 turmas abriram com fila de espera já. Tá? Então quem quiser, entra na fila. Porque às vezes vão desistindo e o pessoal vai chamando. São 16 alunos só, não dá para ser mais, porque é coaching, né? Eu acho até um pouquinho a mais, assim, mas é que a gente tem que dar oportunidade para os advogados, né? Para fazer. E aí uma propaganda rápida que faz no escritório também, tá? No escritório faz, né? Já tá com fila de espera também. Eu já está aqui quarta-feira de manhã e eu tá na 4ª turma minha, no escritório tem a 4ª turma já. São 12 alunos, tem que colocar o 14 mais ou menos, tá? Mas é o máximo também, 12 a 14, máximo, tá? Bem bacana. Mas eu falei, é importante, porque senão não adianta só saber a matéria, tá? Tem que ter alguma outra coisa diferente. Bom, o outro item importante, os naturais que eu estava dizendo, eu entendo também que os naturais, seja também para a classe média, R$5.000, entendo que é alimentos naturais, não é alimentos sociais. R$5.000. Porque hoje, uma escolinha custa mais de R$1.000. Né? A pessoa que estuda aí classe média não alta ainda, hein? Se você pegar uma classe média, poder dizer melhor, R$3.000 uma escola de criança. Então, R$5.000, eu acho que não é sociais. R$5.000 é alimentos naturais mesmo. Que os naturais é aquele que importa o binômio chamado necessidade e possibilidade. Aqui é necessidade e possibilidade que impera. Alguns dizem, ao invés de binômio, mas trinômio, né? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade, que eu disse.
Tá? Alguns falam binômio, necessidade e possibilidade, outros trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, que eu falei do artigo 1698. Esses são os naturais. Então aí, escola, água, luz, telefone, condomínio, TV a cabo, cursos extracurriculares, convênio médico, também isso não é social, isso é necessário hoje, convênio médico. Né? Seriam os naturais. Então por isso que eu falo que até 5 ainda dá. Não é considerado alimentos sociais, que é o próximo que eu vou falar. Tá? Então, a segunda espécie, esse sim, alimentos sociais. Esses, todo mundo quer pegar esses clientes, né? Os clientes são ótimos, né? Clientes ótimos, sociais. Aqueles chamados sociais, civis ou congros. Civis ou congros, tá? Aqueles que servem para manter o status social, o nível social. Esses alimentos são de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 400 mil, tá? O do Balgart, o mais que foi maior aqui do Brasil, foi pedido, é a ex-mulher do Balgart. Estou falando porque saiu na revista Veja, tá? Porque saiu Justiça, mas os advogados publicaram, né? Tanto na revista Veja, do Balgart e do Flávio Maluf também, tá? Mas o maior foi do Balgart, 400 mil reais estava na revista. Pediu 400 mil por mês, tá? Porque o status social dela é complicado, né? Tem que colocar os seus casacos de pele no frigorífico, né? Isso é verdade, né? Tem que alugar o frigorífico e colocar lá, né? Tem que jato, helicóptero. E você sabe que esse pessoal, eles vão para o Guarujá de helicóptero e mandam o motorista com as malas para fazer menos peso no helicóptero. Né? Vai com o helicóptero, cai, perde as malas e os casacos de pele. Então, ela tá na revista também. Ela anda com um Cartier no pescoço de 1 milhão. A Hebe andava de 3 milhões. De 3 milhões. Então você vê, é outro nível, né? Outro nível, né? As viagens, Paris, Brasil, é como se fosse São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ou Praia Grande, né? Praia Grande. Não, é outra coisa, é outro nível, né? E o do Flávio Maluf, 217 mil por mês, foi 217. Ele conseguiu reduzir uma época, não sei se aumentou de novo, para 100 mil. Eu aceitava 80, estava ótimo, né? Eu passei e ficou 200, tá ótimo. Bom, mas você vê, são outras. Vocês vão falar para mim assim, mas que frescura, 400 mil para quê? 400 mil? Foi que 200 mil? Que frescura. Essa pessoa que está acostumada com isso, se o marido pode pagar, o ex-marido pode, tem que pagar. Se ela não foi culpada na separação, nada disso. Eu falo, a culpabilidade é a perda nos alimentos sociais, tá? Por isso a gente briga na culpabilidade. Quem foi culpado na dissolução, perde os alimentos sociais. Tá? Perde os alimentos sociais. Eu tenho duas até. Uma, porque o marido foi traído e ele sabe que a mulher vai pedir alimentos sociais. Então a gente usou a culpa, gravamos um monte de coisa, tem lá. E se for culpada, ela não pode pedir alimentos sociais. Não pode manter o padrão. Porque ele tinha muito dinheiro. Tem muito dinheiro, né? Tanto é verdade que ele perdoou e depois, ainda por ela ter aceito o perdão, né? Deu um carro para ela. Um carro caro, né? Mais de 500 mil. Aí o que ela fez? Traiu de novo. Para ver se ganhava iate agora, né? Não, ó, é prêmio agora. Mas eu falo, por isso que tem que perder. Ó, ele foi uma pessoa muito boa, não é? Uma pessoa que ainda, poxa, gosta. E a pessoa faz isso com o Helene, isso é uma traição da traição da traição, né? Não pode perder alimentos sociais, tem que perder. Os filhos não, mas ela tem que perder, imagina. Além de ter traído, eu vou dar alimento de 50 mil, 100 mil para a pessoa. Isso não existe. E no próprio Código Civil está escrito, quem for culpado na separação perde os alimentos sociais. Só tem os alimentos necessários. Mas já vi desembargador falando para mim, falou, eu tiraria até os necessários. Eu falei, tá com algum problema? Não. Falou, até os necessários. Falou para mim. Mas eu digo, isso é importante discutir na separação ou no divórcio com culpa, porque senão não perdeu a oportunidade, hein? Perdeu a oportunidade. Mas é importante os sociais, porque eu falo, é frescura. A pessoa, que frescura, andar de avião, andar de helicóptero. Ó, essa pessoa que tem esse nível, ele está acostumado. Já. Se ela não tiver mais, cai em depressão. Até morre. Até morre. Eles vão falar assim, mas e o pobre? O pobre não tinha nada mesmo. Ué, perdão aí.
Tinha muito o que fazer, não é? Não, é diferente. É diferente. Porque esse que é sobrevivência, ele nunca experimentou. Quando não experimenta, não sabe o que é. Agora, quem experimentou e cai, todo mundo sabe disso. Experimenta e depois não tem mais, morre. É depressão. Depressão. Eu tinha uma cliente que falou assim, doutor, meus alimentos é muito bom. Muito bom. Eu não vou falar que é ruim, é muito bom. Eu falei, quanto? Ela, 50 mil. E ela falou assim, mas não tá dando. Não tá dando, não tá dando. Não tá dando, eu falei, como não tá dando? Como não tá dando? Não tá dando. Só meu condomínio custa 16 mil. Só o condomínio custa 16 mil. É o padrão. E ela vai fazer compra, Santa Luzia, não vai fazer compra no dia, né? Não. A gente tem que mudar. A gente tem que mostrar a realidade. A nossa realidade é diferente dela, ué. E eu tenho que olhar como advogado. Eu não tenho que olhar que é frescura dela. É o padrão dela, ué. Eu tenho que ter dó dela, inclusive. Ô, coitada. É realmente coitadinha dela. Pô, não pode, cara. Não, não pode. Não. E ainda mais, ó. Um apartamento que custa 5 milhões, ela quer vender, falou. Eu venderia para pagar um condomínio de 1.000, que sobraria mais para mim. Aí o ex-marido não quer vender. Se não quer vender, ele tem que arcar. E ele, que separou dela, e tá com uma menininha de 22, né? Vivendo muito bem, né? E ela mais de 60. E aí? Como faz? E agora vai ficar assim? Tem que pagar mesmo, né? Tem que pagar. Eu falei, tem que pagar. Vamos entrar para 80. Você tem que acreditar no caso, né? Senão você vai começar a falar assim, que frescura danada. Isso nem pega. Nem pega, você não vai fazer direito. Você não vai fazer direito se você está achando que a frescura dela, pega que 50 mil tá ruim. Você tem que pegar e falar assim, pô, coitada dela, coitada. Eu fiquei com dó, só 50 mil é pouco mesmo, né? Bom, aí cobra 80, vai lá, pronto. Mas aí são clientes, né, diferenciados, são aqueles alimentos sociais. E para atingir esse nível de cliente não é fácil. Você tem que se relacionar de forma diferenciada também. Senão você não consegue. A não ser que você tenha um nome muito grande já na advocacia, que ela já vem te procurar pelo seu nome. Mas, se não, do contrário, normalmente é se relacionar com pessoas diferenciadas também, né? Se você quer trabalhar com 50 ações de alimentos de R$1.000, ou você quer trabalhar com uma ação de R$50 mil de alimentos, né? Um aqui trabalha com qualidade e precisão, o outro trabalha com massa. Com massa. Eu falo, os dois ganham dinheiro, mas aí depende do perfil. Eu gosto de falar bastante disso por causa do coaching que eu faço. Você tem que saber o perfil. Meu perfil é qualidade e precisão. Meu C é alto, diz que é DI-SC. D de dominância, I de influência, S de estabilidade, C de cautela. O meu C é de cautela, alto, é 7, a maior nota, 7, cautela. Está lá em cima, meu C. Tá? Eu sou padrão perfeccionista, Sayão. Portanto, eu não consigo trabalhar com massa, só qualidade e precisão. Então, eu tenho que trabalhar com pouco, porque eu quero ler tudo. Com massa, não. Banco, 1.000 processos por mês. Você vai ler tudo? Faz aí. Até esquece de trocar o nome, né? Às vezes. Mas esse cara é aquele que é o cara de alto. Ele consegue trabalhar assim. Ele consegue trabalhar. Se eu trabalhar ali, eu morro. Eu vou morrer, porque eu não vou conseguir ver. Eu vou ficar não vou dormir. Eu tenho que adequar o meu trabalho ao meu perfil. Não você adequar o perfil ao trabalho. Não. O trabalho é o perfil. O seu perfil não muda. Você nasceu assim. Você consegue adaptar em determinadas situações, mas você não muda. Você tem que adequar o seu trabalho. Eu não consigo trabalhar. Tem que trabalhar com qualidade e precisão. E por trabalhar com qualidade e precisão, trabalho com menos pessoas, eu tenho que cobrar mais. Eu tenho que cobrar mais, lógico. Quem trabalha com massa ganha bem? Ganha. Mas é um outro processo. Eu tenho que trabalhar com um só, mas eu tenho que ganhar a mesma coisa que ele. Eu costumo dizer, na prática, né, para todo mundo conhece, Steve Jobs e o Bill Gates. O Bill Gates, ele é massa. Massa. O D dele é alto. Alto D, que a gente costuma dizer, do DISC. Massa. Ele faz o Windows. O Windows 8, não deu muito certo. Faz o 10 agora. Pronto. Todo mundo compra. Todo mundo compra. Acabou. Ele não faz meia boca, tudo bem. Vai todo mundo comprar mesmo? Pronto. É o D alto, não está nem aí com a qualidade. Tá? Agora, Steve Jobs, qualidade e precisão. Todo produto da Apple é mais caro. Mas a qualidade e precisão. Qualidade. Ele não solta um produto antes de ter qualidade. Depois que teve, ele solta. Os dois ganharam dinheiro, não ganharam? Tanto um que é o maior, mais rico do mundo. E outro aqui, o Steve Jobs também ficou muito rico, ficou? Os dois ficaram ricos. Os dois ganham dinheiro. Aí eu pergunto, quem morreu? Quem morreu? É o C alto. Você é alto, é?
É o C alto. É o Steve Jobs, é o C alto. Qualidade e precisão. Tudo bem, ele deve ter um pouquinho também de D, porque ele é arriscado. Né? O meu não, o meu C é alto e o D é baixo. Mas o Steve Jobs deve ter também um pouquinho de D, um pouquinho no meio, vai. Vamos dizer, 4, 5 de nota. Né? Mas o meu é 1, o meu D. O meu D é 1. É péssimo o meu D. Tá? Mas o dele deve ter um pouquinho mais, porque ele se arrisca, né? Se arriscou um pouquinho. Mas o C dele é alto também, muito mais alto. Então, mas quem morreu? Aquele que está mais preocupado. Fica mais preocupado mesmo. O C é que morreu. Né? Eu falo porque sou eu, né? O C alto. Mas é porque é preocupação. Então, se você começa a pegar muita coisa, você não consegue trabalhar direito. E aí você começa a ficar preocupado, e aí que dá aqueles problemas. Estresse, derrame, infarto, começa a ficar doente. Eu fiquei cessado faz umas 2 semanas, perdi a voz. Fiquei com febre, pronto. Pô, se você ficar muito mais, pronto, aí começa a ter problemas piores ainda. Ainda bem que só deu, né, no problema de uma gripe, um resfriado, porque você ficou sem voz e também tossindo, ainda estou um pouquinho. Mas tem que tomar cuidado. O seu perfil tem que ser, o trabalho tem que se adequar ao seu perfil. Então você tem que ver qual trabalho que é melhor, interessante para você. Os dois vão ganhar dinheiro, mas tem que estar no seu perfil e gostar, né? E gostar do que faz. Tá? Então, os sociais civis ou congros, esses são bons clientes, né? Esse você vai cobrar bem. Vai cobrar bem. Tá? Você sabe que a maioria dos advogados que pegam esses casos grandes são quase sempre os mesmos? Sempre os mesmos. Meia dúzia, né? Porque estão no circuito, está no relacionamento, o negócio todo. Então você tem que tentar entrar nele. É difícil, mas tem que entrar. E aí frequenta. Não é de uma hora para outra você frequentando alguns lugares. É sempre. Né? Sempre esse relacionamento. Que aí vai surgindo. Não é um mês que você está lá e tudo bem, vamos te passar o caso. Lógico que não. Ninguém é assim. Tá? Principalmente quando é um caso muito bom. Já tem que ter um bom relacionamento para isso. Né? Por exemplo, inventário consensual. Às vezes não se pega um advogado de renome, mas se pega aquele advogado que era próximo à família. Que está próximo à família. Porque é consensual. Né? Se ele sabe, tem uma técnica de saber fazer a partilha, acabou. Ele faz. Só pegar um de renome. Agora, quando é litígio, normalmente começam a pegar de renome para poder, né, conseguir o melhor possível para o seu resultado. Né, para ter o melhor resultado. Bom, outros alimentos legais. Os legais estão no artigo 1697. 1697. Até esqueci de contar. Essa cliente falou assim. Ela falou, doutor, que é de 50 mil. Falou, doutor, eu tinha 2 aviões. Hoje eu tenho que andar de Gol. Gol mais, se eu pagar R$30 ainda. Outro dia tinha um rapaz até dormindo. Acorda aí. Acorda aí. Parece ônibus agora. Aí eu fui pedir uma água, tem que pagar agora. Tudo tem que pagar. Fui pedir um amendoim, não, tem que pagar agora, senhor. Pô, doutor, eu tomava champanhe no meu avião sozinho. Que é caviar. Agora tem que aguentar isso. Não é fácil. Olha como não é fácil. Imagina. Ele falou, doutor, daqui a pouco só vai faltar aqueles menininhos fazendo aquele... Podia estar matando, podia estar roubando, mas não, estou vendendo amendoim aqui. Mas é verdade isso. É uma realidade. Daqui a pouco vai ficar. Trem que a gente vê, isso não é trem, né? Trem que tem de subúrbio, né? Trem, metrô. O metrô também tem agora. Metrô também tem. Então, é difícil, né? Para uma pessoa que estava acostumada a tomar champanhe e viajar no seu jatinho sozinha, né? Não com um monte de gente. Não é, eu falo, tem que olhar com visão de advogado. Se você vê ser humano, fala, pô, que frescura danada, vai tomar banho. Eu ando toda hora de ônibus, por que ela não pode andar agora de Gol? Pra tomar banho, né? Mas se olhar com essa visão, você não faz o caso. Tá? Uma visão? Gol é a companhia aérea, né? Não é o carro. Não é o carro, tem essa. Não é essa. Tem essa também. Mas é isso que eu falo, com visão de advogado. Porque aí você vai ver que realmente você tem que entrar você tem que entrar no lugar dessa pessoa. Senão você não vai pegar o caso. Tá? Você tem que acreditar nele. Se não acreditar, não vai dar certo, hein? Pode ver, não dá certo as suas ações. Se você não acredita, aí você pega. Tá? Tem que acreditar. E aí sim, a probabilidade é muito grande de dar certo, de ganhar. Eu te falo probabilidade porque não dá para dar 100%, né? Não depende da gente, né? Depende da gente. O direito é muito subjetivo. Tá? Os legais são os parentes que podem pedir. Quem é que pode pedir alimentos? Linha reta. O filho para o pai para o filho. O neto para o avô e o avô para o neto. Pode? Não.
Olha só que importante. 1697, ele diz o seguinte, em linha reta ascendente, filho para o pai, neto para o avô e assim por diante. Tá? Agora, o pai pode pedir para o filho? Pode. Agora, o avô pode pedir para o neto? Não. O artigo 1696, ele coloca uma limitação. 1696, ele diz assim, a reciprocidade nos alimentos só se dão entre pais e filhos. O filho pode pedir para o pai, o pai pode pedir para o filho, ponto. O neto pode pedir para o avô, pelo 1697, mas o avô não pode pedir para o neto. A regra é essa. E a maioria entende que é assim porque está na lei. Agora, existe exceção? Tem, jurisprudência falando que pode o avô pedir para o neto. Por quê? Houve uma exceção, o pai morreu. Ou seja, aquele avô, né, queria pedir o seu filho, que é o pai do neto, ele poderia pedir porque o pai morreu. Portanto, ele vai pedir para o neto. O caso do Chorão, né, que foi uma polêmica danada, porque ele morreu, deixou a mãe dele morando no imóvel que era dele, que ele falou que ia transmitir para ela, e aí, como ele morreu, o filho dele, que é o neto, falou que ia tirar ela de lá, porque agora o imóvel é dele. Que ele morreu, vai pro filho, não vai? Ele falou que, minha avó não, é meu imóvel, vou tirar. Então, nesse caso, se ela precisasse de alimentos necessários, poderia pleitear contra o neto. Não na lei. É a analogia que você tem que fazer, criar uma tese aí. Tá? Analogia por jurisprudência que existe. Mas não é a lei não diz isso. Tá? E aí poderia, por exceção, tentar pedir aí contra o neto. Tá? Agora, os colaterais. A linha colateral também pode. Eu sei que o meu parentesco na linha colateral vai até o 4º grau. Na linha colateral vai até o 4º grau. Quem são os parentes em 4º grau? Primos. Será que seu primo pode pedir alimento para você? Primos pode pedir? Parente, 4º grau. Pode pedir não? Não, né? Vai te catar. Vai pedir pro seu pai, vai pedir para mim? Não. Primo vai pedir? Primo não pode, pô. 1697 diz que vai até o 2º grau colateral. 2º grau colateral, tá? Só até o 2º grau colateral. Irmãos. Só irmãos. O irmão pode pedir você pode pedir pro seu irmão e o seu irmão pode pedir para você, tá? Recíproco, hein? Por isso que eu falo, cuide bem do seu irmão, tá? Perdeu o emprego? Arruma outro logo pra ele. Arruma outro. Espalha currículo, tá? Mas pode pedir. É isso, para os irmãos. Mas muita gente tem dúvida e tem medo. Por exemplo, tia, né? Tia e tio. Fala assim, puxa, meu irmão, ele teve um filho e foi embora, sumiu. E agora esse menino precisa de... O meu sobrinho precisa de dinheiro, precisa de alimentação. Pô, será que ele vai poder pedir de mim? Pro tio? Tio não, tá? Tio é terceiro. Tio não entra. Pode ficar tranquilo. Ixi, um monte de gente já perguntou assim. Falei, não, fica tranquilo, 3º grau não entra. Tá? Tio não entra. É só irmãos. Tá? Pode ficar tranquilo. Ele vai ter que pedir pro avô, se o pai sumiu. Tá? E pra mãe e os avós paternos ou maternos. Tá? Ou se tiver um irmão. Primeiro assim, tem que seguir a linha reta. Não havendo linha reta, e não tem como havendo e não tem o que pagar, vai para os colaterais, 2º grau. Mas antes disso tem um outro, é para o cônjuge. Se tiver cônjuge, é por cônjuge. Né? Cônjuge, ex-cônjuge, convivente ou ex-convivente. E parceiros e ex-parceiros, que é na união afetiva. Tá? Cônjuge, ex-cônjuge, que é no casamento, convivente ou ex-convivente, que é na união estável, e parceiros ou ex-parceiros, que é na união afetiva. Então, primeiro eles, depois, né, linha reta, e depois para os irmãos. Tá? Para os irmãos. E o outro, alimentos voluntários. Os voluntários são aqueles que você oferta espontaneamente. Por exemplo, um rapaz fala assim, puxa, eu estou separado da minha mulher, de fato, já fazem 3 meses. E ela não me pediu nada, doutor. Estou preocupado com ela. Doutor, entre com uma ação cautelar de oferta de alimentos para mim e peça liminar, que eu quero depositar logo. Quero depositar logo, né? Essa é a oferta de alimento. Existe? Existe. Existe. Ele está preocupado que ela vai pedir muito. E ele se antecipa e fala que é menos. Tem que olhar por esse lado. Ou ele quer ofertar alimentos in natura, que é aquele que ele fala que vai pagar diretamente a escola, vai pagar diretamente o convênio. Ele já oferta antes. O outro seria os alimentos indenizatórios, também já está previsto aqui, né, no novo código. Alimentos indenizatórios, na execução. Alimentos indenizatórios são aqueles que decorrem de um ato ilícito, responsabilidade civil. Por exemplo, você atropelou uma pessoa com 25 anos de idade e você foi condenado no criminal e no civil.
que você foi culpado pela morte dessa pessoa. Essa pessoa com 25 anos já tinha um filho de 2 anos, hein? Ela criava esse filho de 2 anos. Portanto, além de ser condenado nos danos morais e materiais, você vai ser condenado ainda nos alimentos indenizatórios. Ou seja, essa criança com 2 anos vai fazer um cálculo até os 24. Porque se cursar uma faculdade vai até os 24. E vai pegar o que ela gastava por mês e vai multiplicar por 22 anos. 23 anos, né? Ele tinha 25, desculpa. Ela tinha 2 anos de idade, vai até os 24, 22 anos, tá? 22 anos. Ele multiplica e condena na totalidade, normalmente é assim. Por isso que é bom ter seguro, aquele negócio todo, né? Que ninguém tá livre de acontecer um negócio desse, né? Que às vezes não é doloso, é culposo, né? Acontece. Tem que tomar cuidado, mas pode acontecer. Então pode ser condenado aos alimentos indenizatórios ainda, tá? Que é aquela mensalidade que vai ter que pagar para essa criança. Que ele deixou um filho, né? E vai até os 24 anos normalmente. Esse não dá prisão, tá? Esse não dá prisão. O que dá prisão são os legais. Só aqueles por meio de execução dos legais, tá? Tanto é verdade que no novo código ele já está perante o cumprimento de sentença também. Apesar que ele está no capítulo do prisão, sabia? Você vê como é polêmico? Você não dá para falar que vai acontecer. Se eles vão aceitar ou não, porque é tese. Se eu estou pelo cliente, que é o credor, eu vou falar que tem que dar prisão. Porque está no capítulo, eu vou criar uma tese que está no capítulo da prisão, no novo Código de Processo Civil. Agora, lógico, se eu for o devedor, eu falar, não, isso aí é indenizatório, isso não tem nada a ver com os legais. São alimentos indenizatórios. E ninguém vai preso por dívida. Hoje. Com ressalva dos alimentos. Só que esses alimentos é indenizatório, é cível. Tanto é verdade que ele não é na vara de família. Ele é de responsabilidade civil. É outra tese. Vai dar dividida de novo. Mas são teses que tem que criar. Não é? Por isso que eu falo, a lei, às vezes, ela é muito... Ela deixa muito a desejar. Ela não especifica muito. E aí fica muito aleatório, né? Ela fica muito aberta. Está aberta. Né? E aí surge o advogado, né? Que começa a falar que não é assim, não é isso que está interpretando a lei. Né? Mas aí que vai formando a jurisprudência. Bom, o outro, alimentos, são os alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos estão na Lei 11.800... Essa é a lei específica também, tá? Não segue o CPC. Alimentos gravídicos, Lei 11.804/2008. Lei 11.804/2008. Essa lei são 12 artigos. 6 foram vetados. E o primeiro artigo diz assim, esta lei trata-se de alimentos gravídicos. E o último artigo diz, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Tem 4 artigos, tá? Só 4. Mas faz um estrago, hein? Faz um estrago. Primeiro, quem são as partes? Autor, mulher grávida. Mulher grávida. Tem que ter laudo médico, tem que ter exame médico, e eu falo junto ultrassom também. Tá? E o réu? Está escrito que é o futuro pai, nem fala suposto, fala futuro, porque parte do pressuposto que a mulher está falando a verdade. Tá? Futuro pai. E ainda diz o seguinte, 5 dias para contestar. E diz respeito aos alimentos gravídicos, consultas médicas, exames médicos, alimentação especial. Que raio de alimentação especial é essa? Deve ser desejo, né? Tô com desejo de comer caviar. Não, acho que a mulher se aproveita, mas tudo bem, que cumpre, né? Você não vai nascer o cara de peixe, você sai correndo, né? Pra comprar. Não. Da questão do desejo, né? Porque eu nunca vi mulher ter desejo com desejo barato, por exemplo. Tô com desejo de comer pão com manteiga. Tô com desejo de comer arroz e feijão. Não existe, tá? Não existe. Aquele biscoito de polvilho, né? Ela não quer, né? Não quer. Agora, lógico... Chocolate só da Copenhague, né? O que o Rui está dizendo, lógico, tem alimentação especial mesmo, lógico. Por exemplo, ó, atrizes, apresentadoras de televisão, que ficam grávidas. Elas fazem dietas. E precisa por causa da imagem dela, por causa do trabalho dela. Tanto é verdade que, quando elas dão à luz, cadê a barriga? Sumiu a barriga. Cadê? Sumiu a barriga. Diferente de algumas que demoram 5, 10, 20 anos para sumir. Não some mais. Nunca mais sumiu a barriga depois do teu filho. É alimentação especial. É a dieta que tem que ser feita. E custa caro a dieta, né? Custa caro. Né? Tem uns que não somem nunca mais, né? Mas é importante porque
custa caro isso, não é barato, tá? E aí os alimentos gravídicos, ainda é importante, na questão, então eu falei já do prazo da contestação, mas na questão também de que o médico ou o juiz também pode falar o que entender necessário que é alimentos gravídicos. Por exemplo, uma vez eu pedi um enxoval, porque a criança vai nascer, um enxoval. Pedi também porque ela teve que ir para casa, porque ele expulsou ela de casa e foi para casa dos pais, né? E aí teve que porque ficou grávida. Porque ele falou assim para ela, quem mandou ficar grávida? Por que você ficou grávida? Por quê? Por quê? Dá para entender um negócio desse? Falou por que ela ficou grávida. Ela que ficou, não foi... Ele não fez nada. Não fez nada. Então, aí ela teve que fazer um quartinho, né, para ela. Aí teve que montar para recepcionar a criança, berço, tudo isso, né? Teve que colocar porcelanato, né, para não ter poeira, negócio do porcelanato. Teve que pintar com tinta souvenir, anti-mofo, anti-cheiro, né? Aveludada, tudo, né? Entendeu? E sai caro essas coisas, né? Ar-condicionado, quente e frio, né? Porque o quente por causa do inverno, que é perigoso, criancinhas sair, né? Tudo isso. E também teve que fazer móveis planejados, móveis da Delano, tudo, né? Então, tudo isso nós pedimos, né? E aí deu certo. E aí você tem que pedir liminar. Por que liminar? Porque normalmente você vai entrar no 7º, 8º mês. Porque é uma gravidez que não foi planejada, alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos, a gravidez não foi planejada. Se fosse planejada, não seria alimentos gravídicos. Se é planejada, é lógico que o pai vai já estar arcando com tudo, se é planejada. Agora, não foi planejada. Então ela vai descobrir depois de 3 meses que está grávida. Alguns descobrem com 8, 9. Teve um que ela falou que ia no médico, o médico... A culpa foi do médico até falar. Que o médico falava que era gases. Não, é gases, né? Aí fez ultrassom, 9 meses já estava de gravidez, né? Mas... vai descobrir, uma mulher mais, lógico, né? A mulher mais preocupada, ela vai ao médico e no 3º mês, com certeza, vai descobrir que está grávida, né? E aí, no 4º, 5º mês, até o 6º, ele enrola. O futuro pai enrola, fica enrolando. Não, eu vou ajudar, não sei lá, enrola. No 7º, ela fala, me enrolou. Vai nascer, ela vai procurar um advogado. Aí o advogado entra com a ação no 8º, normalmente. 7º, 8º mês, já está para nascer. Então tem que pedir liminar. E como que você consegue que dê liminar? Que a lei fala, basta ter indícios e convicção que o réu é o pai. Basta ter indícios e convicção. Não fala que é aqueles requisitos da tutela antecipada. Verossimilhança, né? Prova inequívoca, não. Indícios e convicção que o réu é o pai. Indícios, o juiz já se convenceu, não. Tá? Então eu falo, como que você faz isso? É fácil a prova, né? Que a gente conseguiu fazer assim. Normalmente você manda um e-mail, né? E aí, você vai ver seu filhão no parto? Seu filhão está ótimo. Vê o que ele responde, né? Ai, que bom que meu filho está bem. Pronto. Nesse caso, não fui eu que pedi para fazer isso, mas... Não foi. Mas nesse caso, ela falou assim, doutor, eu tenho um negócio importante. Eu sem querer, eu bati numa tecla no computador e deixou gravando, antigamente era MSN, né? E as nossas conversas ficou gravadas. Sem querer eu toquei na tecla e ficou gravando. Sem querer. Falei, Ela foi Deus isso aí. Foi. Daí, vai. Vai enganar o padre, não eu, né? Vai. Tá bom, foi Deus. Que bom, hein? Nossa, graças a Deus. Vamos lá. Vou te falar, né? Encostou na tela e ficou gravando. Ela fez 10 vezes ainda. Tá mesmo, tá lá na tela, tá gravando. Lógico. Que encostou na tela. Foi pesado. Bom. Mas fez prova, né? E tava lá. E a juíza deu. No dia seguinte, fez Santo Amaro. No dia seguinte, deu liminar. Agora foi. Não. A liminar no dia seguinte foi Deus. Aí foi Deus. Aí eu tenho certeza. A liminar no dia seguinte, em Santo Amaro, foi Deus. Aí foi. Aí ela rezou bastante mesmo. Aí deu certo. E aí a juíza colocou lá, fixa o valor no valor de R$5.000 de alimentos, que deverá fluir a partir da citação. Aí broxou, né? R$5.000 que eu tô contente, que legal. Que fluirá a partir da citação. Depois da citação, ele já vai ter nascido a criança, com certeza. E eu fiz ela entrar com a ação no 8º mês, que ela falou para mim, doutor, não é melhor esperar nascer? A gente entra com investigação de paternidade, depois já entra com um pedido de alimentos. Eu falei, não, você vai perder. Por quê?
Porque os alimentos gravídicos começam a fluir a partir da concepção. Está no artigo 2º da lei. Artigo 2º da lei 11.804, 2008, fala que é da concepção. Por isso que eu falo para juntar o ultrassom. No ultrassom tem a probabilidade ali. Ou seja, deu 5 mil reais, eu estava devendo 40 já, porque estava no 8º mês. Estava devendo 40. É da concepção, não é da citação. Os alimentos é da citação. A ação de alimentos é da citação. Gravídicos não, é da concepção. Por isso que eu fiz ela entrar. Porque ela perdeu 40 mil. Ela tem que recuperar isso. Né? E ainda, diz o seguinte a lei. A legislação diz o seguinte. Artigo 6º, parágrafo único. Nascida a criança com vida, os alimentos gravídicos convertem em alimentos automaticamente. Eu ia perguntar se convolava. É automático. Acabou. Ou seja, o gravídico virou alimentos a 5 mil. Ele que entra com o revisional. Ou a grave. Converteu. E a Maria Berenice diz o seguinte ainda. Se a lei fala que é automática, significa que, se o réu não contestar a paternidade, se o réu em 5 dias não contestar a paternidade, só contestou os alimentos gravídicos, o valor dos alimentos gravídicos, presume-se que é o pai. Porque se converteu automático para alimentos, é o pai. Quem paga alimentos é o pai. Aí você poderia pedir, informar que a criança nasceu com vida, juntar a certidão de nascimento e falar o seguinte, excelência, agora converta a ação de alimentos gravídicos em alimentos, automaticamente, e tendo em vista que o futuro pai, o réu, não contestou a paternidade, há uma presunção legal da paternidade. Portanto, que faça a retificação do assento de nascimento para constar o nome do réu com o pai. Matou tudo. A lei é boa sabendo usar. Sabendo usar. Filiação paterna. Paterno. Toda. Até os avós. Tá? Agora, vocês vão falar assim, o réu está na roça, né? Se for mentira. O réu está na roça. Aí eu vou dar uma dica, tá? Pro réu. Pro réu, o importante, desde que ele tenha dúvida na paternidade, hein? Que tem gente que não tem dúvida, sabe que é o pai e vai querer contestar. Aí eu não acho certo. Não acho certo. Agora, se ele tem dúvida, doutor, mas eu não sei se eu sou o pai mesmo, porque ela saiu com todo mundo. Saiu com todo mundo. Precisa averiguar também essa notícia, tá? Porque tem gente que fala que saiu com todo mundo só porque ele tá nessa berlinda aí, né? Ó, mas ele fala, não, ela saiu com todo mundo. Eu tô preocupado que não é meu, eu vou forcar. Aí você contesta, primeiro tem que agravar, né, da liminar. Tá? Mas contesta a paternidade no prazo de 5 dias e contesta os alimentos gravídicos. E ainda diz o seguinte, que deverá ser suspenso, ficar suspenso, a conversão automática de alimentos gravídicos em alimentos, suspender. Por quê? Os alimentos são irrestituíveis ou irrepetíveis. Uma vez pago, não volta mais. Portanto, dano irreparável e difícil reparação. Fumos boninos, perigo mora e ainda dano irreparável e difícil reparação. Portanto, como eu não vou ter de volta, eu posso sofrer um dano irreparável. Portanto, suspenda. E que se faça o exame de DNA após o nascimento da criança. Aí, feito o exame de DNA, se der a paternidade, você pode até colocar. Se der a paternidade, eu pago tudo, lógico. Boa fé, né? Boa fé, pago tudo. Agora, enquanto não, eu não vou pagar. Porque se não for? Porque se você deixar rolando, pagou 10 meses, por exemplo, e fez exame de DNA, e não é. Os alimentos são irrestituíveis ou irrepetíveis. Não posso entrar com uma ação indenizatória? Na lei 11.804/2008 eu tinha. Sabe o que ela falava? Falava assim, a mulher que indicar equivocadamente o futuro pai sofrerá ação de danos morais e materiais. Foi vetado. Foi vetado. Foi vetado, tá? É um dos vetos. Tá? Não. Tem prisão. Essa é execução, entendeu? Se não pagou, é execução. Isso que eu estou querendo dizer. Ó. Ação de alimentos é a parte. A execução é porque não está pagando num título executivo. Aí é a execução que nós vamos ver no CPC aqui. Tá? Mas é uma atualização que eu vou mostrar. Mas tem coisa bacana aqui no CPC. Bom, entenderam essa parte então? Importante, hein? Agora vamos passar rapidinho para a ação de alimentos 5.478/68. É uma ação célere, procedimento célere. Você entra com a ação de alimentos pedindo alimentos provisórios. Provisórios, tá? Por que provisórios? Porque a ação pode demorar 5 anos. Você vai ficar guardando a definitiva? Não. O juiz fixa os provisórios, porque você já tem certidão de nascimento, tem certidão de casamento que comprova que você tem vínculo. O juiz vai dar provisório. Pode ser que não dê o valor que você queira, mas ele vai fixar, com certeza. E vai pagar durante o processo. Esses alimentos provisórios que foi fixado, que você tem que pedir, você vai ter que pedir, tá? Se ele não for pago, você pode pedir execução também sobre isso. Execução dos alimentos provisórios. Pode. Tem que falar que não pode. Pode sim, tá? Bom, citado o réu,
a regra é assim, que estão mudando, né? Cada um faz de um jeito o juiz. A regra é assim, citado o réu, ele vai ter que pagar já os alimentos provisórios, que está fixado. E já está designada uma audiência de conciliação, instrução, debate e julgamento. É uma audiência una. Esta audiência é que você tem que se preparar mais ainda. Mais ainda. Inclusive, eu dei uma aula de ação de alimentos. Vai ter dia 15 agora, é online. Né? É online, mas é assim. Eu não estou lá ao vivo, tá? Eu estou na pós, lá no Legale. Tá? Mas tem um vídeo, se você quiser... Então, legal. Vai ser das 9 ao meio-dia. Ao vivo não, né? Online, na hora simultânea, é das 9 ao meio-dia. Só que é legal, assim, que se você comprando ele, eles vão mandar o DVD depois para vocês. Até 30 dias. Eles mandam o DVD e a apostila. Tá? Eu não estou ao vivo, já foi gravado. Tá? Mas eu falo dessa audiência, que não dá para falar aqui toda. Mas essa audiência é importante porque faz tudo lá. Conciliação. Não houve. Apresenta a contestação. A contestação é no dia da audiência de instrução. Tá? É que tem juiz que marca audiência de conciliação só, que nem é ele que vai, é o conciliador. Aí, às vezes, não é para apresentar a contestação, você tem que ler o mandado. Hoje, você tem que ler bem o mandado de citação, que está escrito lá. Mas o que eu estou dizendo é a regra. Você vai até lá, não houve conciliação, contestação, que pode ser oral, inclusive, que não é legal. Se você recebeu a contestação 10 dias antes, você tem que fazer a defesa escrita, que é melhor, para não esquecer. Agora, recebeu no mesmo dia, aí você vai fazer oral, às vezes. E cobra 20 vezes mais, né? Cliente. Não, quem mandou ele esperar, né? Porque você vai errar. O cliente vem. Doutor, tem uma audiência. Quando? Hoje. Que horas? Ah, daqui a pouco. Você pode? Vai ficar complicado. O taxímetro é 2, né? Bandeira 2, porque agora, eu não tenho acesso ao processo, eu falo, sempre cobro o dobro, né? E na frente. Na frente. E na frente. E se você... Por que eu falo isso? Cobro o dobro? Porque se você passar vergonha, que vai passar vergonha, pelo menos está ganhando bem, né? Pelo menos tá ganhando bem. Que vai passar vergonha na audiência, você não sabe nada. O juiz vai falar, doutor, você não sabe nada, não? Tá vendo nada? Não leu, não? Não li mesmo. Ele me contratou agora? Pelo menos... Né, Nelson? Doutor, o senhor não conhece o processo? Não conheço mesmo. Não conhece o processo? Eu vi agora. Tô vendo agora. Aí você fala, pelo menos eu tô ganhando bem, né? Quem manda o cara que conta na... É claro que tem que arcar com ônus, o problema é dele. Né? Agora, se ele foi citado dias que deveria ter antecedido e não, aí você pede redesignação. Aí é a atribuição do advogado pedir redesignação. Tá? Que aqui está escrito 10 dias antes, né, da audiência. Você tem que ser citado 10 dias antes. Tá? Se não, você pede redesignação da audiência, que você não teve tempo hábil para fazer. Tá? Agora, ele já está lá faz tempo com o processo. Toma banho, né? Ele que não está dando dia. Tá? Mas tem gente que é assim. Então, na ação de alimentos, tudo lá. Não houve acordo na contestação. O juiz vai pedir para você fazer réplica. Doutor, está com a palavra do autor. Vou dar uma dica importante hoje. Como processo eletrônico, no eletrônico, que até... Isso falando bastante. Depois, daqui a pouco, agora, até os juízes estão fazendo isso já. Mas eu sempre falei isso, ó. Eu fiz isso já. Por isso que eu falo, porque eu fiz isso porque deu problema comigo. E aí eu comecei a fazer. Você vai levar o pendrive na hora, porque é eletrônico. Ou o DVD, a mídia. Pô, o negócio não sobe, não vai no sistema, sabe? Fica 2 horas lá, um olhando pra cara do outro. Coisa chata a audiência, né? Já são meio inimigos, né? Dali. E é chato. Então eu falo, já protocoliza antes. Protocoliza um dia antes. Já protocoliza. Já deixa lá no eletrônico. Quando você chegar lá, não tem acordo. Excelência, já a minha contestação já está protocolizada. Está lá no sistema. Aí vem o... Pode ficar tranquilo que o outro não vai olhar. Porque o nosso sistema é meio... Olha o sistema, vou te falar. Você manda a petição, fica na pasta do escrevente. Ele não vai direto para o cartório. Ele não vai direto para o processo digital. Ele vai para a pasta do escrevente, ou seja, a pasta é a mesa do escrevente. É o mesmo do manual, só que é eletrônico. Só não tem papel. Só isso que mudou. O procedimento é tudo igual, por isso que está demorando. O escrevente fica lá com ele, na pastinha. E às vezes ele esquece também de soltar. Porque ele não está acostumado, você está acostumado a ver papel. E às vezes eletrônico passa. Pode ver que e-mail passa também. E-mail você recebe um monte, passou, já foi. E você nem lembrou que tinha aquele e-mail. É igualzinho, né? E às vezes esquece. Uma vez um advogado falou assim pra mim, doutor, tem um lá que faz 1 ano e meio que não saiu mandado de citação. Eu falei, o escrevente esqueceu na pasta, vai lá. 1 ano e meio, você já devia ter ido lá. Só lembrar ele. E aí realmente vai dar isso. Né? Então, vai ficar na pasta. Daí o juiz vai ficar sabendo, a gente vai chamar o escrevente vai lá e coloca no sistema.
Na hora. Rapidinho. Muito melhor que ficar no pendrive. Já protocolizou antes. Tá? O juiz fica até contente. Mas eu já vi mandado agora falando para protocolizar 10 horas antes, 8 horas antes. Para fazer isso. Tá? Então é importante aí essa parte prática, né, no eletrônico. Tá? Outro. Depois de contestada, vai fazer réplica. O certo é fazer réplica na hora. O juiz virar o computador e você olhar a contestação. Mas tem juiz que redesigna e manda fazer depois, através de réplica escrita. Mas não é o correto. O correto deveria fazer na hora. Eu leio lá a contestação lá no vídeo, no monitor, leio e faço a réplica. Tá? Depois de feita a réplica, não deu acordo mesmo assim, oitiva das partes. E depois as testemunhas, que são 3 para cada. 3 para cada o máximo, hein? Alimentos 3 para cada. Tá? Só não esqueçam que as testemunhas, também se você quiser ouvir por dependência de intimação, tem que ser protocolizada 10 dias antes da audiência. Tá? Sob pena de preclusão. O eletrônico não tem tanto problema hoje, você protocoliza do seu escritório. Agora, se for físico, você tem que fazer no cartório ou no próprio fórum. A audiência é no Foro João Mendes, na 5ª Vara da Família de Sucessões. Você tem que protocolizar aqui. Rol de testemunha tem que ser aqui. Não pode ser integrado, senão dá preclusão. Isso, ó, quanta gente faz e tem que ter, o outro também não sabe, passa. Mas eu já peguei. Olho sempre, eu olhava sempre, deixa eu ver o protocolo. Não foi aqui. Excelência, vou alegar preclusão, porque foi depositado o rol de testemunha fora do cartório. No físico, tá? No eletrônico não tem problema. No físico, que ainda tem bastante físico ainda. Tá? Então, é sempre no cartório. Tem que tomar cuidado. Bom, depois da oitiva testemunhas, vai ter lá aqueles debates todos, né? Contradita. Bom, aí vem os debates. 10 minutos para cada advogado, prorrogado por mais 10. Tá? E o promotor também vai falar. E o juiz sentencia. Certo é sentenciar. Tá? Sentenciou, saiu alimentos definitivos. Aí nós partimos para a execução agora. Para a execução. Olha só. Nós temos 2 espécies de execução. 2 espécies. Artigo 732 e 733 do CPC. Artigo 732, sob pena de penhora. Artigo 733, sob pena de prisão. Eu executo pelo qual? 732 ou 733? A regra, se o devedor tem dinheiro, se o devedor tem bens passíveis de penhora, é sob pena de penhora. Sob pena de penhora. Você quer receber ou você quer prender? O objetivo é receber. Mas eu já vi cliente falar para mim assim, não, eu quero prender. Quero prender, doutor, quero prender. Receber ou prender? Prender. Quero ver ele na cadeia. Cadeia, cara. Cadeia, né? Você vê, é isso que é absurdo. Porque aí você está usando a justiça de vingança. É vingança, pô. O objetivo é receber o dinheiro. Mas tem que aprender. Então a regra é penhora, não prisão. Tá? Agora o sem vergonha não tem nada. Ele já está fazendo de propósito para não pegar nada. Aí é prisão mesmo. É forçar. Forçar ele a pagar. Senão vai preso. Tá? Aí, como foi dito aqui, né? Três últimas. Tal. Onde está escrito isso? 10 prestações atrasadas. Foi sentenciado. Ó, foi sentenciado. Vamos supor, outra dica, ó, essa muita gente não sabe, hein? 10 anos, a criança tinha 10 anos de idade. Foi fixado alimentos com 10 anos de idade, R$1.000. Hoje ela tem 17 anos de idade e o pai nunca pagou alimentos. Eu posso executar quanto tempo? Pelo artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil, prescrição bienal. Só posso executar os últimos 2 anos. Passou tudo quem mandou, né? Contra menor impúbere que não corre. Eu falei 17, né? 17, menor púbere. Menor impúbere não corre. Menor impúbere não corre, prescrição. 17 já corre. Eu falei de propósito, tá? 17. Por causa disso. Porque muita gente fala, quando é menor não corre prescrição. Quando é menor, impúbere. Mas aqui não corre mesmo. Não corre, mas não é por esse artigo. Não corre pelo artigo 197, inciso 2. Eu posso executar todos os anos, 7 anos. Artigo 197, inciso 2 diz assim: não corre prescrição entre descendente e ascendente quando estiver sob poder familiar. Ele não é pai. Se ele é pai, tem um poder familiar ainda. Ele não tem a guarda, mas ele tem um poder familiar. Portanto, não corre prescrição. Porque ele não completou 18 anos ainda. Porque o poder familiar vai até os 18 anos, não é? Então, 197, inciso 2. Não corre prescrição entre descendente e ascendente quando estiver sob poder familiar.
Eu posso executar 7 anos. Tudo. E a maioria dos colegas entra só contra os últimos 2, pode ver. Mas pode executar tudo. Tanto é verdade que uma vez o promotor falou assim na cota dele: tendo em vista a prescrição bienal, refaça os cálculos pela emenda da inicial. Acho que o juiz se ligou, mandou eu falar: diga ao exequente, sei lá, o cota ministerial. Eu olhei aqui e falei: nobre promotor da justiça. Defensor dos mais pobres, dos mais fracos e oprimidos. Pô, ele não tem que defender a criança? Ele está prejudicando. Eu falei: não corre prescrição entre descendente e descendente que tivesse o poder familiar. E pelo que eu saiba, o poder familiar vai até os 8 anos de idade. Conforme o artigo 197, inciso 2, escrevi o artigo 197, inciso 2, em letras garrafais, Arial 20, espaço duplo, negritado, sublinhado. Grifo nosso. Bom, aí o juiz olhou e falou assim: tem razão, nobre advogado. Né? Achei o juiz viu, né? Mas eu falo, às vezes o promotor, realmente, o promotor que ele gosta da área criminal, né? Não entra, aquele que quer ser promotor, ele presta para concurso pro criminal. Mas aí, às vezes, acaba indo pro civil. Tem que ir, às vezes. E aí, ele pode ser que ele tenha visto de uma vara para outra e, infelizmente, não... Por isso que eu falei como Agora, aquele promotor, tem um promotor aqui, que já deu até uma palestra pra gente aqui, e fez até uma audiência simulada, acho que é como que ele chama? O Almeida Prado. Ele tá aqui 20 e poucos anos, falando. Aí é um promotor que sabe tudo de família. Está na vara de família já há 20 e poucos anos, né? É especialista nessa área. Então é difícil errar, porque se especializou e ficou ali, e gosta. Agora tem uns que não, né? Realmente, às vezes foi lá para cobrir, às vezes, o outro. É complicado quando não se especializa. Mas deu certo, graças a Deus. 7 anos posso pedir. Mas, pela súmula 309 da SCJ, eu vou saber se eu vou executar pelo 732 ou 733. Pela súmula 309 da SCJ, atual, diz o seguinte, porque ela teve uma nova redação, tá? Atual diz o seguinte: a partir da propositura da ação, do ajuizamento da ação, as últimas 3 prestações, mais o que forem vencendo no decorrer do processo ou pena de prisão. Portanto, tem lá 7 anos para executar. Eu pego as últimas 3 prestações, os últimos 3 meses, a partir da propositura da ação, e o restante que for vencendo, ou seja, foi citado depois de 2 anos, está perdido, está 2 anos mais 3 meses está devendo. Sob pena de prisão. 733 aí. 733. O restante, 6 anos e 9 meses. O restante, 6 anos e 9 meses, eu vou executar pelo 732. Mentira. Não é 732. É 475IJ. Pelo credor é 475IJ. Quanta gente ainda aplica 732? Eu já vi juiz consertar. Não poderia, o juiz está advogando, tá? Porque a parte entrou com 732, o juiz falou: converte em 475, ó. Está advogando para o autor. O promotor poderia falar, porque o autor às vezes é menor, o promotor vai falar: ó, eu peço que converta para o 475, porque eu estou defendendo menor. Porque para o credor tem que ser o 475. Para o credor é muito vantagem ser o 475IJ. É vantajoso. Por quê? O 475IJ é aquele que é cumprimento de sentença. Qual o embasamento hoje? Hoje, porque no novo CPC já está no código. Hoje o embasamento é o enunciado dos juízes da Vara de Família do Interior Paulista. Lá no artigo 22, o enunciado 21 e 22, do enunciado dos juízes da Vara de Família do Interior Paulista, diz o seguinte: que a Lei 11.232/05 revogou tacitamente o artigo 732 do CPC. A Lei 11.232/05 é o cumprimento de sentença, 475IJ. Revogou o 732. Então tem que aplicar o 475. Então, pelo credor, é sempre 475. Senão você está em desvantagem. Por quê? O 475 te dá a oportunidade do quê? Multa de 10%. 15 dias para impugnar. Não impugnou em 15 dias para pagar, desculpa. 15 dias para pagar. Não pagou, 10% de multa já. O 732 não tem multa. Mais uma vantagem aqui. Para o réu impugnar, que ele tem 15 dias para impugnar. Não tem o réu? 15 dias para impugnar? Para o réu impugnar, ele precisa caucionar. Se ele não caucionar, não garantir o juízo, a impugnação tem que ser retirada dos autos. E aí você já faz a atualização com os 10% de multa e já pede basta-injúdice. No 732, ele embarga sem caução. Fica discutindo 10 anos. É muito ruim para o credor. Você acabou prejudicando o cliente. É 475IJ. Isso sabe desde quando?
Desde 2006, pô. O enunciado é desde 2006, setembro de 2006. E quanta gente aplica o 732 ainda? Por quê? Porque isso não é todo mundo que vê. Enunciado de família, quem vai ver? Só quem faz família. Quem faz tudo, não. Vai olhar o código, o processo está 732, 733. Bom, isto no novo CPC já está. Se você pegar o artigo 528 do novo CPC, 528, que fala da prisão, ele vai jogar no 528, parágrafo 8º do 528 do novo CPC, ele fala que pode ter cumprimento de sentença, que vai usar o título 2, livro, título 2, capítulo 3, que é execução de cumprimento de sentença. Então já está. Ele não utiliza mais o 732, o novo Código de Processo Civil, já utiliza o cumprimento de sentença mesmo. E é legal que na competência, não lembro o artigo, mas a competência, porque agora é tudo novo, né? Para pegar tudo de novo é complicado. Mas a competência, assim, por exemplo, a competência vai ser nos próprios autos. Por exemplo, o 475IJ que nós aplicamos hoje não é nos próprios autos. É por dependência vara. Por exemplo, meu título está na 5ª vara da família de sucessões, meu título. Eu entro 475J na 5ª vara da família de sucessões, por dependência vara. Mas não é em apenso, é apartado. Por dependência vara. No novo código, está escrito que vai ser nos próprios autos. E, por exemplo, se o credor estiver morando fora daquela comarca, ele pode pedir desaforamento. Você entra e pede desaforamento. Por exemplo, o menor estava morando aqui com a mãe. O título foi feito aqui em São Paulo, 5ª vara. Só que mudaram para São José do Rio Preto. E o menor está lá. Você entra aqui e pede desaforamento para lá. Na nova competência e no novo CPC. Tá? Então, hoje já está incluído o 475J praticamente aqui, que é o 528, que vai, parágrafo 8º, que fala que vai para o título 2, capítulo 3, que vai dar o artigo 523. 523 do novo Código de Processo Civil é o cumprimento de sentença. Tá? Vai lá, vai para lá. E, ainda, a súmula 309 já está embutida também aqui no novo Código de Processo Civil. Eu não preciso mais utilizar a súmula. Em março de 2016, eu não preciso mais utilizar a súmula. A súmula 309 já está no artigo. Ele fala que compreende a prisão as últimas 3 prestações, mais o que vencer no decorrer do processo ou pena de prisão. Tá? Então, sempre... Aqui, ó. Deixa eu ver onde que está. É que são vários eles. Mas ele está dizendo lá que compreende só as últimas 3 também. Igualzinho, a súmula 309 foi copiada e transcrita aqui no novo Código de Processo Civil. Tá? É o 528, tudo no 528. É que são vários parágrafos, tá? 528 em diante. São vários parágrafos. É. Terceiro, isso aí mesmo. 528, parágrafo 3º. Ó. Se o executado não pagar ou se justificativa apresentada não for aceita... Não, no terceiro é de 1 a 3 meses, é a prisão. Essa é a prisão. Está no outro ali. Mas já está justificado. Aqui também, já está na súmula 309. Desculpa aqui. É isso mesmo. Parágrafo 7º. O débito alimentar que autoriza a prisão civil, o alimentar é o que compreende as 3 últimas. Ó, né? As 3 últimas prestações anteriores ao juizamento da execução. E as que se venceram do curso do processo. Tá? Então, o parágrafo 7º do 528, ele já é a súmula 309. A súmula 309 foi inserida no parágrafo 8º do 524. Tá? 528, desculpa. 528. As últimas 3. Já está aqui, ó. Não precisa utilizar mais a súmula lá na frente. Hoje precisa ainda. Tá? Hoje precisa. Você vê que é uma mera atualização? A súmula ela é de 2005. A súmula é de 2005, a súmula. 2005 e 2006. Faz tempo já. Então, na verdade, só é uma mera atualização aqui. Agora, tem coisa importante? Tem. Que vai ser possível protesto. Protesto do título. E aí, há um entendimento que cabe CPC Serasa também. A negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Tá? Que hoje é jurisprudência. E tem juiz que não aceita. Agora está no código também. Novo Código de Processo Civil. Tá? Que é importante. Mais uma coisa importante do novo CPC, o 733, hein? O 733, que na verdade é 528, ele ainda também fala em 3 dias. Tem gente que falou assim, mudou tudo para 15.
Tudo para 15, não. No 733, que hoje é o 15, que vai ser o 528 do novo Código de Processo Civil, você pode justificar, né? A defesa é justificação. A peça de defesa chama justificação ou justificativa. Você vai poder justificar em 3 dias. Mesmo prazo do outro. 3 dias, não são 15, não, 3 dias. Pouco, hein? É o mesmo que ficou. 3 dias. Para pagar, demonstrar que o fez ou justificar. A maioria justifica, hein? Tá? E justificar tem que ser uma boa justificativa. Por quê? Perdeu o emprego não é justificativa. Ah, estou sem emprego. A maioria fala que perdeu o emprego. Isso não é justificativa. Num país como o nosso, todo mundo perde emprego. Né? Então, ninguém vai pagar alimentos. E outra, ele está sobrevivendo do quê? Então tem que pagar para a criança. Então, não é justificativa. A justificativa se dá quando você perde o emprego e você entra com uma ação revisional. Olha, eu perdi o emprego, eu estou pagando 5 mil reais de alimentos. Mas eu perdi o emprego, eu não posso pagar mais 5 mil, eu tenho que pagar um salário mínimo só. Eu não posso mais. Aí você tem que entrar com uma ação revisional de alimentos. E peça liminar. Pode ser que o juiz não dê. Se não dá, vai dar um problema. Por quê? Vai demorar. E a execução vai mais rápido. Só que nesse inteirinho, na hora de você justificar, você vai mostrar revisional para o juiz. Excelência, eu me atentei, fiz a minha precaução, houve, ó. Por quê? Eu entrei com o revisional antes, excelência. É porque lá não está dando ainda, mas eu entrei com o revisional. Aí o juiz realmente vai ver se realmente tem uma boa-fé. Tendo essa boa-fé, ele vai, vamos dizer assim, pode até pedir suspensão da execução. Eu acho que o HC normalmente é quando vai preso mesmo. Não, sabe por quê? É agravo. Por exemplo, a justificação, ela foi improcedente. Se a justificação foi procedente, vai ser preso. O juiz deu improcedente na justificação, não aceitou, portanto vai determinar a prisão. Desse entendimento, ou seja, desse despacho, dessa decisão, você vai agravar. É agravo do instrumento com efeito suspensivo. Essa é a regra. O recurso cabível é o agravo do instrumento com efeito suspensivo. E aí você vai ver que relator caiu e é bom conversar. Embargos auriculares. Né? Por quê? Porque às vezes você está pedindo suspensão da prisão e ninguém vai lá, tem desembargador que fala assim, pô, nem veio aqui. Tá preocupado? Né? E às vezes você vai lá e... Tem gente que fala que não adianta, mas eu acho importante. Você vai ficar nessa, se adianta ou não adianta? Vai, porque é seu dever. Foi. Não deu, não é problema seu, você foi e tentou. Tá? Mas é importante, porque você conversa. Normalmente eles dão porque é sob pena de prisão, e prisão é dano irreparável de difícil reparação. Tá? Mas no mérito, nada impede eles julgarem contra. No mérito. E acaba às vezes julgando. Aí sim. O mérito do agravo do instrumento foi contra, desfavorável, mandou prender. Aí cabe o quê? Recurso especial. Só que o recurso especial, ou o extraordinário, não tem efeito suspensivo. Aí eu entendo que você tem que entrar com o HCJ também, no STJ. Você entra com o recurso especial ou extraordinário, para não perder o prazo, mas entra com o HC também, para não prender. Aí daria certo no STJ. Tá? Os dois tem que ser feito. Bom, mais uma coisa, que todo mundo é polêmico, é que eu fui lendo aqui, aqui ó, achei, rapidinho foi. Ó, todo mundo fala, salário mínimo, não pode, porque eu falo assim, sempre, ó, o melhor índice para o credor de alimentos é salário mínimo, que aumenta mais. Para o devedor é péssimo. Ah, mas não pode fixar nada de salário mínimo. Pode, tanto é que colocar novo CPC de forma escrita. Está lá no artigo 533, parágrafo 4º. 533, parágrafo 4º diz assim, a prestação alimentícia poderá ser fixada atualmente por base do salário mínimo. A súmula que tem no STF é negócio de funcionário público. Que não pode, salário mínimo. Tá? Oi? O pessoal está pedindo, assim, a intervenção é feita no final, porque senão a câmera não pega. E aí o pessoal que está assistindo online, está online. E aí não consegue pegar o que está acontecendo. Né? Às vezes a gente não sabe, ele fica parado por quê, né? O professor acho que morreu, né? Porque o outro está falando... Ele está esperando assim... Mas por causa disso. E daí a gente já vai abrir para a pergunta, né? Já abre, daqui a pouquinho a gente abre para a pergunta. Tá? Mas foi a instrução que foi passada agora. Olha só, o que eu estava dizendo ainda, de importante, aqui, então pode ser com base salário mínimo, tranquilamente, tá? Não tem problema. Outra, acabo fugindo aqui, mas tem um assunto importante,
que é, já falei do SCPC Serasa, né? Súmula 309 já entrou aqui também, praticamente está tudo correto, tudo tranquilo nessa parte. Mas aqui, ó, 1 a 3 meses de prisão, também manteve, tá? 1 a 3 anos e ainda colocaram assim, ó, para reforçar, tá? Para reforçar. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns, que a gente sabe que aí já é difícil. Às vezes fica. Às vezes fica. Não é certo. O certo é estar com habeas corpus aí, né? Você não pode ficar junto com os outros. É prisão civil. Mas às vezes está cheio. Quanta gente já ouviu falar que está cheio e foi pro normal? Eu tive um cliente que foi assim. Ele, pelo amor de Deus, eu tô estava no CD, estava no DP. Aí eu fui lá, falei com ele e tal. E tinha lá um pessoalzinho lá também, né? Lá na cela, né? Esse pessoal. Ele falou assim, doutor, dá um cartão aí, cara, cartão aí também, doutor, porque ele viu que estava lá, conversando, né? O cartão, acabou o cartão, acabou. Infelizmente acabou, desculpa, né? Mas aí o cara tá desesperado para sair de lá, né? Imagina, aquele cheiro danado, bonito, gostoso o cheiro, né? Lá. E aí, é terrível. E aí, tudo bem, faz acordo, tem que fazer acordo. E fizemos um acordo, conseguimos fazer. Só que aí eu consegui só no dia seguinte, porque já era tarde. Né? Consegui só no dia seguinte, para falar com a parte, depois homologar lá em juiz, pedir para o juiz, e o juiz pediu no dia seguinte. Aí eu fui lá na delegacia tentar tirá-lo. Aí o delegado falou, doutor, ó, eu já mandei para o CDP, não pode ficar mais ninguém aqui. Está no CDP de Santa Isabel. Falei, tá bom. Aí eu liguei lá para o CDP de Santa Isabel. Aí, no CDP de Santa Isabel foi. Aí eu liguei para lá, a delegada falou, doutor, ó, se fosse o senhor, não viria aqui, não. E nem adianta, porque está com um princípio de rebelião. Rebelião. Inclusive, falaram que vão vir aqui soltar alguns presos. Daqui ninguém entra, ninguém sai. Ninguém sai. Então é bobeira o senhor vir. Lógico que eu não fui, né? Não, é bobeira ir lá, ela falou. Né? Então, e aí... aí... Imagina. Os caras tocando fogo no colchão e ele lá no meio, imagina. Podia entrar com habeas corpus, mas já estava comandado eu. Estou comandado nessa altura. Não adianta habeas corpus, eles não vão soltar. Tá? Ó, nunca mais apareceu no escritório, né? Acho que pagou sempre agora, né? Depois que acertou, nunca mais. Ele força, né? Ele força mesmo. A prisão força. Né? Não sei se é o meio mais adequado. Eu acho que não é. Mas num país como o nosso, infelizmente, virou cultural não pagar. Então vai ter que prender. O certo não é, eu falo. O certo não é. Vai prender a pessoa? O certo não é. Eu acho que tem que ter políticas públicas para paternidade responsável. Aí sim. Fazer mais campanhas, né? Também. Para paternidade responsável. Porque isso aí é responsabilidade. Não pagar nada. Tem que pagar alguma coisa, poxa. Né? Quem mandou o teu filho? O filho não pediu para nascer. Tem que sustentar. Mas é mais paternidade responsável do que prisão, pô. O Caetano Lagraça, ele é contra a prisão. Ele mesmo falou, eu nunca dei prisão. Eu sei mandar soltar. Isso é errado. Ninguém tira a ideia que ele vai prender. Tá? Até quem quiser assistir um vídeo na ESA, que a gente falou do novo Código Processo Civil no Direito de Família. Tá um vídeo na ESA, são 2 vídeos que a gente gravou. Eu, Caetano, era o mediador, o Caetano Lagraça, que foi desembargador. Tá lá um promotor de justiça, o Oswaldo Peregrina também, que é professor da PUC. E também teve o Durval, que é professor nosso lá do Legal, e ele é processualista. Então tivemos 4 pessoas debatendo sobre esse assunto. E aí, uma defensora pública, uma defensora nova. Mas olha, ela falou de forma brilhante e a experiência... Você vê como tem experiência, né? Mesmo sendo nova, porque a defensora pública faz muito processo. E ela é da área de família aqui no Central. O que ela falou de execução aqui foi muito bacana. E depois da parte Serasa, CPC... Um monte de coisa. Inclusive, que ela é a favor da prisão, lógico. E o Caetano era contra. Então saiu um embate ali. Isso que é legal ver, né? As duas opiniões. Porque o advogado, ele pode estar pelo réu ou outro pelo autor. Se ele estiver pelo autor, é claro que tem que dar prisão. Se estiver pelo réu, não. Imagina, dá prisão por quê? Coitado, né? Prisão. Não pode. Isso aí é desumano. Desumano. Prender uma pessoa por causa da dívida, né? Mas, infelizmente, a gente precisa, porque senão ninguém paga. Mas eu argumento, no meu agravo, principalmente agravo de instrumento, quando eu vou pedir efeito suspensivo, que a prisão ela não é viável, inclusive tem projetos para alterar. Só que o projeto acho meio caiu por terra, porque veio o Código de Processo Civil novo. Mas os projetos falavam o seguinte, que deveria ser substituído para
prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. E não prisão. Só que é só falar, será? Aí ninguém vai fazer mais nada, né? E tinha que ser algum lugar que fosse vigiado. Por exemplo, no batalhão de choque da polícia, né? Fica lá, vai lá, lava banheiro, cuidar dos cavalos, né? Da cavalaria. Aí seria bem vigiado, né? Ficaria lá nesses órgãos. Agora, se for fazer alguma outra coisa, é difícil ficar vigiando, né? Bom, a parte, então, de execução... Ah, isso que eu ia falar, agora lembrei. Só não sei se eu vou achar o artigo, mas é importante, ó. Ah, mas está lá no... Eu não sei se eu vou achar, mas está aqui também, ó. Ele fala o seguinte, que poderá ser penhorado o salário sem prejuízo dos vincendos. Os alimentos é R$1.000, vai pagar R$1.000. Só que você tem uma execução de 10 mil. Então pode ser penhorado o salário em até 50%. 50%, não é 33%, é 50% do salário pode ser penhorado. Então, além dos vincendos, aquele que está devendo 10 mil, ele pode pegar 50% do salário e ir abatendo para os 10 mil. É penhora na execução. No novo Código de Processo Civil, tá? Hoje ainda não tem. Até 50%. É bastante, hein? 50%. Tá perdido ele. Por isso que não é bom ficar devendo, né? Pagou, já foi. Agora, se for ficar devendo por estratégia, para poder, inclusive, impugnar, fazer alguma coisa assim, aí tem que fazer um depósito à parte, né? Porque senão ele gastou o dinheiro, já foi. Fica na mão, né? Por exemplo, quando eu faço uma justificativa, que eu já tenho uma revisional, só que o juiz não deu a liminar, eu falo para o cliente, ó, você guarda o dinheiro, porque senão se o juiz não der aqui, vai mandar te prender, como que você faz? Tá? Mas, normalmente, quando você faz certinho a revisional, dá certo. Eu tenho uma em Barueri, infelizmente tem um juiz que é muito ruim, né? E ele é ruim assim de morosidade, né? Tá 5 anos já a minha revisional. A execução, as duas execuções de alimentos, que uma eu impugnei e a outra eu embarguei, né? Porque entrou pelo 732, eu fiz impugnação. Eu ganhei as duas. Já extinguiu. A minha revisional tá lá ainda, você acredita? E que eu entro com extinção barra revisional. Extinção, exoneração de alimentos barra revisional. Que eu estou pedindo exoneração, que é para ex-mulher. Se não for possível, que seja revisionado para 1/3 da aposentadoria dele. Por quê? Porque ele ganhava bem. Porque ela ganhava 50 salários mínimos. 50 salários mínimos. Porque ele ganhava bem. Só que ele foi mandado embora. Ele é aposentado agora. Como que ele vai pagar? Eu paguei o aviso prévio. Eu entrei no último dia, inclusive. Então eu entrei certo, pedindo revisional. Eu paguei até o aviso prévio. Ele não descontou. Pagou certo. Só que agora, depois disso, eu não tenho mais emprego. Eu sou aposentado. Vou receber R$4.000. Ah, mas ele tem patrimônio. O patrimônio é dele. Agora ele não pode pegar o patrimônio já para dar para a ex-mulher. Ele tem que ter da renda. A renda, sim, é importante. O patrimônio é dele. Ele vai começar a vender. Daqui a pouco ele não tem onde morar. Né? Então, se você faz certo para justificar a execução, aí dá certinho. Você tem que revisionar antes, não adianta. 3 meses devendo. Na hora que você recebe a citação da execução, você fala, agora eu vou entrar com a revisional. Pra poder... Aí não, né? Você só entrou com a revisional para mostrar para o juiz que não pode. Só foi meio de defesa. O juiz vai ver. Pô, a execução já está correndo 5 meses. Você entrou agora? Revisional? Tem que ter sido antes de ficar devendo. Antes de ficar devendo. Porque se você já está devendo, já está devendo. É título executivo. Não tem o que se discutir. Tá? Bom, são essas... Ah, mais uma importância do novo CPC, que já colocou aqui, eu achei legal, ficou ótimo. Acho que foi lá para 1911. E fala assim, na execução de título extrajudicial, por exemplo, essa era uma polêmica, alimentos entre ex-cônjuges, na escritura pública de separação e divórcio. Tem separação e divórcio extrajudicial? Estipulou R$1.000 para ex-mulher, ou para o ex-marido. Ex-mulher e ex-marido não pagaram. Um dos dois não pagaram os alimentos. Ficou devendo. Eu executo pelo 732, 475 ou 733? Ó, se você ler o 732, fala em execução de sentença ou decisão. 733, execução de sentença ou decisão. 475, execução de sentença. Separação e divórcio extrajudicial. É sentença, é decisão? Não!
é título extrajudicial. Hoje há uma polêmica que vai para o extrajudicial. E o extrajudicial você embarga hoje sem caução também. E você pode ofertar em 7 vezes. Paga 30% e depois o restante em 6. Olha como ficou. E se não tem bens para penhorar, não pode prender. Não pode prender. Hoje, no novo Código de Processo Civil, acho que 911, ele fala que mesmo as execuções de alimentos previstas no título extrajudicial, escritura pública, cabe prisão. Cabe prisão. Agora está escrito, está expresso, de forma expressa. Tá? Cabe a prisão. Tá? Então hoje mesmo, hoje não, né? O novo código aí que vai vir em vigor em 2016, mesmo nas execuções de título extrajudicial por escritura pública de alimentos, cabe prisão. Tá? Cabe prisão. Bom, eu vou encerrando por aqui, porque eu já fiquei bastante, estou cansado já, né? Estou com fome já, né? Acabei atrasando um pouquinho, porque eu quis explicar um pouco da introdução para vir aqui no novo Código de Processo Civil. Porque é uma mera atualização que eu estou dizendo para vocês. Estão atualizando, né? E não há uma modificação substancial nela. Tá? Pessoal, olha, muito obrigado aí pela presença de todos. Espero que tenha gostado, né? E tenha colaborado com vocês, né? Nessa nova empreitada aí do novo CPC, né? Que vai ser complicado, porque é tudo novo para todo mundo. Mas é bom que todo mundo comece do zero, né? Todo mundo começa do zero. Ninguém tem mais experiência aí, agora no novo CPC, tá? Pessoal, obrigado, hein?